Tem tempo ruim. A primeira pergunta, acho que a gente pode colocar é: qual animal é o Crash? Ele é um Bandicoot. E o Bandicoot é o quê, traduzido? Em português, eu lembrava o nome. Tinha um negócio, não era cachorro do mato, mas é uma coisa desse tipo isso. Tinha um nome, tem um nome. Mas eu acho que talvez em português seja tipo Bandicoot, sei lá, escrito... Bandicoot escrito de uma forma diferente. Aportuguesado, assim, sabe? Entendi. Esses dias eu tava falando com um amigo meu assim, e tal, né? Tal planta é o dandelion, né? Sei. É dente de leão, né? Então, talvez o Bandicoot seja isso. Eu não vou buscar aqui porque eu tenho uma política moral, ética de não abrir o Wikipedia enquanto tô fazendo esse trem aqui. Entendi, certo? Pra tá não... certo. Porque se você confirmar a informação, deixa de ter o imaginativo, né? Ué. E também eu quero que as pessoas vejam não só as coisas que eu sei, mas também as coisas que eu ignoro. Exato, certo? Então, que você não sabe. Essa é a coisa. O que às vezes a gente não sabe fala muito sobre a gente. Com certeza. Uma coisa que eu não sei, por exemplo, é jogar a maioria dos jogos de tabuleiro que existem e jogos de tabuleiro virtual também. Então é por isso que eu queria conversar com você. Estamos aqui com o Lucas, que mora no mesmo prédio que eu. Nós somos colegas de vizinhos de prédio. Exato. Lucas, qual é que é o seu sobrenome mesmo? Meu sobrenome é Vieira. Lucas Vieira. Exato, certo? sou eu. Então... Mas na internet mais conhecido como Pipoca. Pipoca? Ou Pipo. Por que Pipoca? Porque era o meu apelido de circo, que é a minha vida antes, na minha vida passada. Sim. Antes de eu vir pra cá, inclusive, a minha vida passada era de circense. Eu tive uma vida circense. O Lucas, ele consegue fazer acrobacias, correto? Acrobacias, malabarismo, acrobacias aéreas, acrobacias de sol. Você consegue fazer aquela coisa do tecido? Não... Quando tá lá em cima e tal, que o pessoal começa, que tem as cordas lá e tal. Sim. Todas essas coisas. Eu sempre achei muito romântico esse negócio, né? Dessa ideia do circo, né? E tal. Ele tem uma mística, né? Tem uma questão bem mágica, literalmente, né? Literalmente tem mágicos dentro do circo tradicional. Isso é verdade. Então, é uma parada que é bem os mágicos, os palhaços, né? Palhaço é uma das vertentes que eu mais gosto no circo. Sério? Eu já fiz palhaço de rua, inclusive. Olha só. Foi outra, eu falo, assim, hoje em dia dá pra discutir que não, mas eu diria que foi um dos trabalhos mais rentáveis que eu já fiz na minha vida, foi palhaço de rua. Interessante. Eu só fazer só esse pequeno recorte, mas eu fui com um outro amigo meu que era palhaço, que ele já era palhaço, a vida dele era isso. E aí eu comecei a apresentar junto com ele começou a me ensinar a apresentar na rua. E aí uma vez eu apresentei no Ibirapuera, no Parque Ibirapuera com ele. A gente fez 2, 3 apresentações. E aí foi o ápice da minha vida de palhaço, porque uma das pessoas que tava na plateia, no chapéu, colocou R$100. Foi a primeira vez. Aí R$100 numa nota só? Foi muito simbólico pra mim, porque pra mim foi tipo assim, a maior nota que ele podia me dar, entendeu? Como se eu tivesse tirado 10, entendeu? Sim, é a nota máxima. Você pode chegar. Então tudo bem. Então, se alguém perguntar pra mim, falando, que chato do Lucas? Ele é um grande palhaço. Exato, não tem problema. Vou me sentir orgulhoso, inclusive. Aliás, eu acho que tem muito preconceito contra palhaço. Eu ouço muita gente falando, tipo assim, eu não gosto de palhaço, papai. Tem o medo também, né? Tem o medo de palhaço. Exato. Não, e é um negócio que é super delicado também, porque justamente quando eu fazia na rua, uma das coisas que acontecia frequentemente era grupo de jovens, jovem, né? Jovem faz besteira, né? O jovem é incompreendido, mas ao mesmo tempo o jovem também às vezes não compreende. Exato, mas ele gosta de fazer coisa errada, ele gosta de quebrar limites, gosta de rebeldia. É verdade. E aí, uma das coisas que eles mais gostavam de fazer, sempre que acontecia, era um do grupo tinha medo de palhaço, e aí os outros vinham e ficavam, vai lá, fala com ele. Era muita sacanagem. Isso eu achava muito sacanagem. Aí eu sempre brincava com eles, falava, se tu tivesse medo de urso, eu ia trazer um urso e falar, encosta nele. Claro que não, né? Então pensa como é absurdo o que você tá fazendo, cara. Mas eu sacanagem, acho constrangedor. Talvez seja uma analogia que tem uma desanalogia em algum ponto. Exato. Né? Não sei, você não sabe o risco que alguns palhaços. Bom. eu assisti recentemente o It Palhaço. Não, mas no ano passado eu assisti o Batman de 66 e eu terminei de assistir agora a série animada do Batman. Né? Então tem um palhaço Animated também Series. um pouco
maluco das ideias. Não, muito bem. É porque é uma linha muito tênue, né? O palhaço ali, a loucura, ela tá muito próxima ali. E eu acho que também tem a ver com a coisa da infância, né? Se você muda um tiquinho da coisa da infância, ela fica macabra. Sim. Talvez seja por isso que o pessoal faz tanta coisa de internet. Ah, nossa, sei lá, o Mickey querendo se suicidar. Sim. Não sei se você já viu esse negócio na internet, né? Sim. Se fosse qualquer outra pessoa, tipo assim, você ia falar, nossa, que triste, né? Mas como é o Mickey, você fala, nossa, é assustador. É bizarro, é bizarro. Né? Isso liga diretamente com um dos conceitos do meu jogo. Bom, aí vamos voltar para o não vamos mais delongas. Exato. Eu quero que você dê pra galera. A gente vai falar sobre o jogo que o Lucas tá desenvolvendo, certo? Ele universo. Está desenvolvendo porque não está completo ainda, Exatamente. Né? Ele está em work in progress. Mas isso não significa que as pessoas não podem já jogar e já participar. Usufruir. Exato. É um processo, como grandes projetos independentes hoje em dia, permutativos, como é que eu posso dizer? Perfeito. Onde existe uma troca e eu tô aberto a ouvir críticas e a, enfim, melhorar certos aspectos, podar certos pontos, ou até mesmo mudar completamente algum sistema, ou alguma coisa dependendo assim. do feedback. Exato. Feedback é o momento agora, esse é o grande ponto central do que eu tô fazendo agora, é sobre feedback, assim. Certo. Por isso que eu tenho que espalhar a palavra para mais pessoas terem acesso. Palavra. Exato. Muito bem. Bom, é o seguinte, como aqui as pessoas já devem estar percebendo que eu não manjo tanto de jogo, então você... Como assim? Absurdo. Não, eu não... a coisa que eu posto coisa bastante de jogo na internet porque é o que as pessoas dão atenção na internet, certo? Mas não é minha área, assim, de tipo... Sua expertise. Não que eu quero assim, nossa, quero que esse canal estoure. Não é isso, é um hobby. É um hobby isso aqui que eu faço pra brincar. Mas vamos dizer assim, tem mais chance de uma pessoa aleatória parar e ver um vídeo sobre videogame do que se eu colocar, sei lá, alguma outra coisa que eu goste, assim. Entendi. Um filme de Velho Oeste. Bom, tem um público até pra isso, mas eu tenho que chegar lá. Eu tenho que chegar lá nesse pessoal. Todos têm. Mas é isso. Bom, então, explica pra gente como é que funciona o seu jogo, qual é que é a ideia básica e qual é que é a história básica. Daí você escolhe a ordem. Então. Você quer que eu chegue como eu cheguei nisso, como eu cheguei na ideia que eu tenho hoje em dia, tipo, a origem do processo ou o que ele é por si só, tipo, como ele está hoje. Me dá uma breve revisão de como você chegou nisso. Tá. Originalmente, pior que eu não sou tanto de filmes de terror e afins, eu nunca fui muito de consumir esse tipo de coisa. Você não é um amante do terror. Não exatamente, assim, quando eu era mais novo, eu era muito medroso, na verdade, extremamente. Não consigo imaginar você medroso. Extremamente medroso, assim, tipo, num nível, assim, de tudo era muito assustador. Tudo, assim, tudo. Você tá assistindo os Muppets lá. Então. Será que ele vai voltar da praia? Exatamente. Chaves, não tô brincando. Chaves e tal. Ai, meu Deus. A Bruxa de 71. A Bruxa de 71, aquele episódio lá, né? Que eles entram lá dentro. Satanás, né? Onde está Satanás? Não, mas Chaves! Não, e aí, então é engraçado que em algum momento, por causa do circo depois, eu superei muitos medos e eu ganhei muito mais autoconfiança. Sério? Com certeza. Eu tinha medo de altura, por exemplo, e no circo eu resolvi essa questão na força bruta, basicamente. Com certeza. Na falta de opção, ou eu enfrentava isso ou eu tinha que sair fora. E aí, confiar nas pessoas e confiar em mim mesmo, autoconfiança. Então o circo construiu essa parte, então hoje em dia eu não tenho mais nem um pouco medo de nada, na verdade. Muito pelo contrário. Eu não tenho mais medo de basicamente nada. A única coisa que me assusta são pessoas malucas. E aí assim, é isso que eu ia perguntar pra você. Pô, você não tem medo de andar no escuro, na noite, num lugar deserto, assim? Tipo, o cara vai... Deserto não. Sabia? Se realmente tiver deserto. Né? Exato. Eu tenho medo do vazio. Eu tô falando deserto do cidadão de bem, certo? Sim, entendi. Hoje em dia não mais tanto, né? Mas
Mas o meu problema mesmo é gente maluca. Gente que tá ou alcoolizada, ou gente que tá dirigindo que nem maluco, acelerando a 1.000 por hora. Isso eu tenho medo, porque isso daí me mata de verdade. Querendo infringir o nosso direito de propriedade privada. Exato. Né? Tem que arrumar uma espingarda. É por isso que a gente sempre andar com uma arma. Não, tô brincando. Começa o discurso armamentista. Né? Não, mas e aí... então, eu nunca tive medo, ponto. Nunca tive, não. Tinha medo antigamente, hoje em dia eu não tenho mais de basicamente nada. Mas eu tenho muitos amigos, a Camila, principalmente, é uma pessoa que tem medo ainda de muita coisa, assim, de filme e tal. De filme ela tem? Tem, de filme, de série, de qualquer coisa. Tem algumas questões assim. Camila, pra vocês saberem, é a metade melhor do Lucas. Isso, exatamente, a parte boa. Não, é a cara metade. Exato. E aí, às vezes a gente joga, só que ela gosta... Ela meio que gosta de ter o medo, sabe como que é? Que normalmente a galera que gosta de coisa de terror... É o que eu sinto, que tipo, se você... Na verdade, as pessoas, se elas não têm medo, elas falam, que bobice, né? Isso exato. Daí, né? Sim. Mas se você tem medo, você fala, eu quero sentir aquele medinho. Exato, é adrenalina. Né? É uma adrenalina controlada, né? É que nem... como chama? Montanha-russa, brinquedos e etc. Você tem aquela dose de adrenalina, mas você sabe que você tá dentro de uma caixa segura, né? Minimamente ali. Protegido. Você não quer o verdadeiro terror, porque ninguém quer, né? Não. Você quer saber que no final tá tudo bem. Mas, então a gente acabou consumindo algumas coisas assim. E aí, principalmente, um dos pontos centrais foi Phasmophobia. Tem um jogo famoso, bem famoso na verdade, que chama Phasmophobia, que ficou... Phasmophobia? Ou Phasmophobia, né? Que ele é sobre medo de fantasma, tecnicamente. E aí ele é um jogo cooperativo de 4 pessoas, investigativo, que você entra num ambiente e você tem que descobrir que fantasma é aquele. Ponto. Ele foi lançado na pandemia, e aí como as pessoas estavam com distanciamento social, né, supostamente, as pessoas começaram a jogar, ele estourou, fez muito sucesso e, enfim, funcionou. Só que o jogo em si é uma porcaria. e aí, foi aí entrou o meu fascínio com a questão do terror, que eu sinto que tem muito conteúdo de terror muito mal feito. Isso muito é verdade. Porcaria. Porque ele se baseia única e exclusivamente no imaginário da pessoa. Então, assim, você conta metade, você mostra uma sombra de qualquer coisa, e aí a pessoa na cabeça dela preenche as lacunas, entendeu? E imagina um vampiro, imagina não sei o que lá, entendeu? Certo. Porque é muito fácil você brincar com a mente humana nesse sentido, num conceito mais primitivo, assim, de... completar o desconhecido, né? Por isso que máscaras são assustadoras, né? Você não sabe o que tem embaixo. Você não consegue saber a expressão, então tem toda essa questão. Então eu acho que eu me sentia mal porque eu sentia que as pessoas se aproveitavam muito dessa, entre aspas, simplicidade, fragilidade, essa parte abstrata que permite você fazer algo ruim. É muito fácil, é muito fácil. Exato. Pode ser algo ruim, pode não ter explicação de nada, não precisa ter pé nem cabeça, literalmente. Alguma mula sem cabeça já diria que não tem cabeça, por exemplo. Então, ou o cavaleiro sem cabeça também é outro exemplo. Então, assim, não precisa ter pé nem cabeça. A coisa pode não fazer nenhum sentido, porque a pessoa vai estar com medo e ponto. Interessante que, então, não foi uma coisa interessante, bacana que te inspirou, foi um negócio que você achou meio ruim. Eu fiquei revoltado. O primeiro você falou, tipo, isso aí eu consigo fazer melhor. Exato, foi tipo isso. Foi assim, não, eu fiquei, ia ser tão legal se... Foi meio que nesse caminho, porque eu falo, legal, uma experiência, existe uma premissa legal, porque quando eu te conto a premissa, parece interessante, mas a experiência em si é horrível, porque ele tem muitos problemas mecânicos, etc. Melhor do que aquele jogo de pistas lá que a Nath comprou? Com certeza, aí a gente já tá também, exato, a gente já tá no reciclado, né? Ali já era o suco da IA no mais... Aí, forma mais maravilhosa, triste. Né? Tipo, Nossa senhora. Não fazia sentido. Meu Deus. Mistério, nossa senhora. Era aquele ali, deu enfim, parênteses nessa situação enfim. bizarra. Daí você começou a desenvolver o jogo a partir daí? Aí eu sempre fiquei com esse sentimento, ponto. Guardei esse sentimento no meu coração, ficou lá, porque eu sempre pensava isso, ok, eu sei que poderia fazer melhor, mas eu sei que dá muito trabalho fazer. Sim. Desenvolver um jogo propriamente dito. Passou-se um tempo, e aí meu irmão, mais velho, decidiu comprar uma impressora 3D, lá na casa dele, lá longe. E aí, quando eu tava conversando com ele sobre impressora 3D, eu fiquei pensando nesse sentido, que eu também tinha jogado. Aí entra também um outro parênteses que é Tabletop Simulator. Existe um jogo na Steam, chamado Tabletop Simulator,
Que é um jogo maker, né? De certa forma, sim. Ele tem DLCs, entre aspas, dentro dele, que são versões de jogos físicos para ele, para você poder jogar. Que você mostrou pra mim, que tem todos os jogos lá, né? Zombicide. Tem jogo de xadrez, tem jogo do Monopoly. Quebra-cabeça. Todos os clássicos, né? Que você citou. E todos os modernos, né? Que é o Zombicide. Como é que é? Eldritch, não lembro, não sei o que das quantas. Jogo de RPG também? Isso, também. Tem muito... Começou a se ter esse movimento aí, eu não vou saber precisar a data exata, mas eu sei que, por exemplo, como é que é? Tem um que é baseado em Cthulhu, que é bem famoso, Arkham Horror, acho que esse é o nome, uma franquia. Tem vários jogos de terror que são baseados, que são dessa mesma franquia. É o card game, Arkham Horror. Aí tem o Mansions of Madness, que são jogos de terror, que aí vai mais pro lado do meu estilo do meu jogo, no final das contas. Então tem essa engraçado, inclusive, que existe uma cultura muito forte de jogos de tabuleiro na Europa, principalmente na Alemanha. Os alemães fazem muitos sistemas e eles fazem muitos jogos. Então, por exemplo, premiações de jogos de tabuleiro, não sei o que, acontecem lá. E existe esse movimento que eu acho que é dos anos 80, mais ou menos, ali pra frente, desses jogos que não são mais os clichês clássicos que são considerados jogos modernos, né? Que não são o Monopoly, né? O Banco Imobiliário, o Jogo da Vida, todos esses daí que a gente conhece aqui no Brasil, que foram da Estrela e da Grow, que estouraram. Inclusive eles estão em falência, sabia? Eles estão Sério? A Estrela tá entrando em falência? Acho que, agora não sei se é a Estrela ou se é a Grow, é um dos dois. Também não pode mais fazer propaganda em televisão, né? Exato. O que acontece, né? Eu adorava as propagandas da Estrela, né? Eu lembro que tinha aquele troço lá que você colocava lá o negocinho, que você tinha que pegar a aranha sem que ela pulasse. Tinha um garfinho, né? Você falava assim, nossa, a aranha pula no sei e tal, né? Você chega na sua casa, vai ver de verdade. Porcaria o negócio, assim. Uma borrachinha de R$2. Eu me lembro que eu comprei o posto do Gugu, certo? Né? Eu achei que você ia chegar no Lava Rápido de 3 andares do Hot Wheels. Não. Eu comprei o posto do Gugu mesmo. Acho que foi que eu consegui. Não vinha os carrinhos e tal. Você tinha que colocar um monte de adesivo naquela porcaria. Eu tinha eu não tinha atenção suficiente pra fazer um negócio desse. Então, enfim. Então, mas enfim, a gente tem esses jogos da Europa. Depois a gente teve o que hoje em dia até se denomina American Trash. Eu achei muito engraçado, mas assim, não é pejorativo, por incrível que pareça. Eu não sei a história de que cunhou esse termo, eu não fui atrás, mas do que eu me entendeu, era tipo assim, era uma resposta aos jogos Euro, né, Eurogames. Os Eurogames, eles são basicamente, ao meu entender, eu não sou um grande expert no assunto, mas no meu entender são jogos que são muito sobre administração de recursos. Então tem o Catan, que é bem famoso. Sim, já ouvi falar inclusive eu já vi esse jogo jogado uma vez. Então, ele é bem sobre administração de recursos, levar não sei o que, pra lá, pra cá, né? Mapas grandes. São jogos de estratégia. Isso, assim, né? Exato, meio War, assim, bem filho do War, assim. E o American Trash, ele veio com outra proposta, que é meio tipo o Arkham Horror que eu falei. Que ele é meio que um soft RPG, que é a vibe que vai pro meu jogo. Meu jogo acabou entrando nesse estilo. Enfim, como tínhamos Tabletop Simulator, que era um jogo que eu gostava muito de testar, brincar e ver várias coisas. Por exemplo, um jogo que eu joguei que eu não sabia que existia esse tipo de coisa, era um jogo que era Escape Room. Então, ali, a estrutura dele era Escape Room. Escape Room. Já viu essa... Acho que eu já ouvi a palavra, mas é um conceito de você ter uma sala... Que você tem que sair dela. Você tem que conseguir fugir dela por volta de enigmas, entendeu? Então você resolve problemas, não sei o que, física mesmo, real, entendeu? Onde você tem que sair de lá. E aí existia um jogo de tabuleiro com cartas e tal, que era meio que nessa mesma ideia. E aí eu achei aquilo fascinante, assim, achei muito interessante. Porque justamente são esses jogos onde você tá jogando contra a mesa ou são puramente cooperativos. Porque o normal até ali, né, eram ser jogos que são competitivos, alguém vai ganhar. Entendeu? É sobre jogos sobre que alguém vai ganhar. Mas começou a ter essa nova leva de jogos que são cooperativos. E aí, juntando todos esses elementos do Capitão Planeta, o meu irmão fazendo uma impressora 3D, várias mãozinhas juntas. Eu comecei a fazer um jogo de... eu pensei, talvez se eu conseguisse fazer, porque meu irmão estava imprimindo essas peças 3D. E aí eu sempre fico pensando, tem uma questão, um tanto com questão de utilidade das coisas. E nesse conceito, eu não gosto muito de coisas que são puramente decorativas.
Eu gosto quando elas têm alguma função. É bobagem na minha cabeça, mas eu gosto quando elas têm alguma função. Nem que seja assim, é um bonequinho, mas ele também é um abridor de lata, sabe assim? Ele faz alguma coisa, é uma garrafa. É um globo do mundo, mas também é um apontador. Isso, exato. Eu gosto dessa coisa assim. Mas não tô falando que tudo tem que ter uma utilidade, mas eu gosto de quando as coisas têm uma função. Exato. Né? O John Stuart Mill aqui do meu lado, certo? E aí, eu fiquei nessa coisa de... Quando meu irmão falou que tinha arrumado uma impressora 3D, eu falei, pô, seria legal se a gente conseguisse fazer alguma coisa, mas que também tivesse uma outra função. E aí, como eu sou uma pessoa muito ligada a jogos e afins, eu pensei, se eu fizesse algo... Um verdadeiro jogador. E aí eu me sinto mal, assim, em relação às minhas habilidades de gamer perto desse gamer. Né? É que eu sempre fui muito ligado a videogame, enfim, né? Por outros motivos. Senão, se eu for entrar aqui, vai virar uma sessão de terapia. Não, e aí eu falei, pô, vou juntar uma coisa com a outra. Eu falei, talvez, e se eu fizesse um jogo de tabuleiro que fosse cooperativo, que também é um negócio que eu gosto bastante, que fosse contra a mesa, não dependesse de... Eu fui levantando esses montes de elementos, assim, e que talvez desse fazer uma impressão 3D. Originalmente, a minha ideia era fazer enigmas físicos. Que nem o Escape Room. Isso, de certa forma, sim, exato. E aí eu comecei a entrar nessa pira, assim, e aí eu comecei a desenvolver algumas coisas, comecei a rabiscar algumas coisas, e aí eu fiz um protótipo, assim, brincando, assim. Falei, e se eu fizesse bem simplão? Aí eu fiz bem simplão mesmo, era tudo preto e branco. Eu usei uns ícones que tinha que eu chamava Free Peak, né? Agora não é mais Free Peak virou Magnific. Free Peak é o quê? Free Peak é um site de coisas grátis, de imagens grátis. Free Peak, Picture, entendeu? Só que ele mudou de nome recentemente, deixou de ser Free Peak. Você que era uma sequência do Free Willy. Não. É o terceiro filme da série. Morreu o Free Willy. Exato. E aí agora, na verdade, é com um Pokémon, um Pikachu. E aí agora a gente tá tentando liberar ele da sua prisão. Eu tô te interrompendo. Não, relaxa, nada. Não. E aí eu juntei umas imagens bem simplinhas, peguei uns ícones, não sei o que, e fiz uma versão bem simples. Não vou dizer tosco, um esboço, simples. Assim, um esboço. E aí eu montei isso dentro do tabletop, porque aí que eu pensei, falei, pô, se eu tivesse que fazer ele real, físico, né? Ia ter um custo, ia ter que ver se dá certo, ia ter que juntar as pessoas pra jogar, tinha algumas limitações. E aí o tabletop, falei, pô, tá aí uma solução, eu posso fazer um protótipo que eu não perco nada, entre aspas, né? Só meu tempo. E aí eu falei, tudo bem. Aí eu fui e fiz, e aí aconteceu de uns amigos meus falaram, não, vamos testar, nem tava tão pronto ainda. Eu falei, não, vamos fazer, e fui e fiz. Aí a gente jogou do nada, assim. Certo. E funcionou. Deu certo, assim. Ficou Ficou jogável, exato. E foi muito divertido. Eu falei, pô, que legal. Mas esse não é o jogo ainda que você tá trabalhando agora. Ele era, então, aí tá. Ele originalmente era muito mais clássico. Aí era com vampiro, o monstro principal era um vampiro. Era um Drácula, assim. Drácula. Não tem nada a ver com o negócio agora. É muito mais, eu achei, quando você me descreveu a história, eu achei muito mais, assim, sei lá, até mais macabro. Isso, é bem mais bizarrão, hoje em dia já é uma coisa bem mais pesada. Mas eu comecei com essa ideia. Só que aí, justamente, logo em seguida, eu parei, pensar e falei, pô, por que eu tô fazendo algo com vampiro, com Frankenstein, com fantasma, com esse humor bem clássico, né? Eu falei, pô, acho que tá na hora já de ser um pouco mais original. Bom, eu particularmente gosto desse monstro. Não tô dizendo que é ruim. Eu sou super fã. Mas não foi eu que criei, entendeu? Não, eu sei. Mas assim... Não, mas eu entendo. Você queria criar um monstro diferente, isso, certo? Exato. Eu falei, vou tentar ir pra uma coisa. Aí eu fiquei pensando muito, porque quando eu tava pensando no tabuleiro, o ambiente, automaticamente na minha cabeça, vinha pra mansão vitoriana, papapá. E aí eu fiquei assim, não é algo Tava muito a ideia primeira que aparece quando você pensa terror, né? Tipo, exato. É o martelo. Quando você fala uma ferramenta, martelo, certo? Exato. Uma cor, vermelho. Isso, exato. Era muito primitivo, assim. E eu não tava me conectando com aquilo, entendeu? Eu tava vendo e falava, não, isso aí é uma coisa que não foi uma ideia minha, eu só tô reciclando. Exato. E aí eu falei, não, eu queria uma coisa um pouco mais... E também eu não tava querendo muito enaltecer uma cultura que não tem nada a ver, nem
origem brasileira não é, entendeu? Não que eu seja grande nacionalista, muito pelo contrário. Mas eu fiquei meio assim, falei, pô... Isso aqui é podcast, não é gravado, mas ele tá usando uma roupa nativo brasileira aqui. Exato. Várias penas na verdade, meu sobrenome é Kaiowá. Kaiowá. Eu tô me esforçando pra não falar Tupi-Guarani aqui, inclusive. O pessoal das nações aqui circundantes já falaram pra ele não voltar, não retornar. Eu só vim pra cá com a autorização do meu pajé, inclusive. Muito bem. E aí eu falei, eu quero mudar isso. Aí a primeira ideia depois disso foi justamente fazer com folclore brasileiro. Só que aí eu pensei em folclore brasileiro, eu pensei em Curupira, não sei o que, como é que chama? Caramba, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, só que isso já tá no imaginário muito infantil. É o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, exato, então. E aí eu falei, não sei se é uma boa ideia, assim. Aí fiquei meio assim, não que seja ruim, propriamente, mas eu acho que também já tá muito batido, sabe? Eu ouvi dizer que não tinha um jogo independente que usava o folclore brasileiro? Tem vários. Então, porque esse é o segundo passo do clichê, entendeu? Que é você trazer pro seu... o mais básico do seu país. Isso, exato. É o feijão com arroz ali. É o futebol, o samba, o folclore brasileiro, sabe? Aí eu também... E aí... Muito bacana você fugindo dos clichês. Exato, cara. Eu quero coisas originais, entendeu? Eu gosto de coisas novas, porque do mesmo já existe um monte. A IA serve pra isso, aí ela vai fazer coisas que são genéticas. Funciona. Mas eu queria uma coisa diferente. Se é autoral, se eu quero deixar uma marca, se eu vou deixar um legado, que seja minimamente original. Foi essa minha ideia. Sim. E aí eu fui até um passo à frente e fui procurar o folclore que não é tão conhecido. Aí eu cheguei em vários outros monstros que eu nunca tinha ouvido falar. Mas que do Brasil? Do Brasil. E por conta disso tinha pouquíssima informação. Assim, era uma coisa muito... Tipo, tinha 2 artigos na 4ª página do Google. Olha o trabalho de pesquisa. Mas eu tinha chegado em 3 monstros, eu não vou nem lembrar os nomes agora deles, mas era interessante, assim, mas eu fiquei, não sei se é bem isso também, sabe? E aí eu falei, seria legal se fosse uma coisa que realmente eu conseguisse pensar, mas eu falei, como é que eu vou criar um monstro? E eu sempre tive também essa outra questão de, que nem eu tava falando antes, do meu medo, hoje em dia, é de coisas, entre aspas, reais. Sim. Eu não gosto de coisas que são muito fictícias, entre aspas, né? E aí chegamos no ponto final, que é uma coisa que seja... Pode ser cultural, pode estar ligado a algo cultural, pode ser algo original, que eu posso criar na minha cabeça, e que eu sinto que conecta com qualquer pessoa, que são problemas mentais, problemas psicológicos, traumas e assim. Sim. Isso é algo que você falou, né? O que você tem medo é gente louca. Exato, gente maluca. É a coisa mais assustadora que tem, porque elas são imprevisíveis e elas são realmente perigosas. Qual é que é o maior medo? E se a gente maluca formos nós? Exato, a gente nunca sabe. É verdade, exato. E toda essa questão também que eu defendo muito sempre é justamente a parte da saúde mental. Eu acho que a saúde mental é a coisa um dos pilares mais importantes da sociedade, pra gente conseguir conviver em sociedade. E que é muito negligenciado, que é muito visto justamente de forma muito reduzida, né, muito simplificada é maluco, sabe, ponto. E mistura psiquiatria com psicologia, mistura, sabe? Às vezes, normal, é super normal, é normal, porque é uma questão cultural, assim, a gente é ensinado isso. Então a coisa fica muito misturada. E a minha ideia é justamente também aproveitar essa oportunidade para conversar e discutir e enaltecer e conscientizar sobre esse assunto. Interessante. Realmente, desde a primeira vez que você falou, eu vi que você tinha até uma coisa meio séria por trás da coisa. Sim. Assim... E aí, outros 2 elementos que tem muito forte na minha história central ali também é capitalismo. Não a crítica pura e direta ao capitalismo, mas a deturpação do que aconteceu, como ele é hoje em dia, né, nu e cru, assim, sobre dívida, sobre dinheiro, sobre... situação lamentável, exato, assim, exato. E aí, a cultura brasileira, mas sem ser escrachada, entende? Sem ser muito caricata, entendeu? Sem ser futebol, samba, folclore e as coisas assim. Eu aposto que tem muita gente que vê... por exemplo, o mundo do futebol, assim, né? E não se identifica com aquilo, né? Exato. Tipo, não necessariamente você tá na coisa mais óbvia, assim, sim, né? Então, sim. Quando você me contou a história, inicialmente eu falei, é uma visão, assim, que é totalmente possível de uma história acontecendo no Brasil, mas não é a história, tipo...
o Brasil dos significantes mais comuns, assim, do Brasil, certo? Então, eu achei interessante. É isso esse era o ponto central que eu queria alcançar, assim, eu que tô bem, ultimamente, satisfeito. Claro que ainda não terminei, não arrematei todos os pontos. Você não ligou tudo ainda. Ainda não. Mas é o ponto que eu queria alcançar e eu sinto que eu consegui alcançar de forma satisfatória por enquanto ainda. Entendi. E, então aí, ponto. Conseguimos toda essa introdução gigantesca. Mas a premissa geral, né, da história e na versão mais superficial... Assim, o que eu ia dizer pra você é o seguinte, dá uma abertura da história pra galera, pra eles entenderem qual é que é a história, né? Sim. Eu acho que a explicação de como o jogo funciona, acho que eu seria incapaz de seguir ela aqui. Então eu quero focar na parte da historinha. Quero focar na historinha. Quero que você me dê uma abertura. Qual é que é a historinha do jogo? Daí depois as pessoas vão buscar, porque eu vou colocar todos os links necessários para as pessoas que tiverem. Link na bio. Mas eu não quero que você revele muito. Eu quero que fique mais um gostinho. E daí, apesar de muito você ter falado que nossa, eu quero ser original e tal, papapá, né? O mote desse vídeo aqui que eu queria que falasse de 5 inspirações, assim, brevemente você delineasse 5 inspirações. Perfeito. E daí você passou elas pra mim e a gente vai conversar sobre elas. Mas antes eu quero que você me delineie o básico, assim, da história e do que acontece. O mais cru possível, né? Sem entrar muito a fundo de nenhum ponto específico. Você tem, inicialmente, 4 personagens, que eu já tenho eles escritos, mais, né? Todos eles estão por motivos de meio que azar na vida, por algumas decisões ruins, mas eles não são pessoas ruins, originalmente, só tiveram nenhum deles são pessoas ruins. Propriamente, assim, né? Cabe a cada um julgar o que você acha certo ou errado, eles né? Não são perfeitos, eles não são perfeitos. Certo. Mas, essencialmente, eles não são vilanescos. Eles não têm uma má intenção, uma má índole. Certo. Mas por conta de coisas que aconteceram na vida, eles se endividaram absurdamente. Absurdamente é de forma descontrolável. Num nível que não há recuperação possível simples na vida, entende? Coisa de milhão. Eu não tenho a menor ideia de como é. É que você como milionário é difícil, não consigo me reconhecer. É difícil me identificar. Eu sou membro do 1%, né? Então é difícil. Exato. Você como um dos líderes da maçonaria e dos Illuminati. Esse pessoal que não tem uma casa, por que eles não compram uma casa? Exato. Então, não sei porque tem tanto morador de rua, é só arrumar uma casa. Exato. Muito bem. Então, pessoas legais que estão numa situação difícil. Isso. Legais aí também, de novo, moralmente discutível. Okay. Mas pessoas que teoricamente não fizeram por mal, mas acabaram ficando extremamente endividadas ao ponto de que, esse que é um dos pontos central, estão dispostas a qualquer coisa para renovar, resetar, reorganizar a sua vida. Sim. Segunda chance. Exato. Nisso elas não sei se eu vou entrar nesse detalhe, mas elas acabam recebendo um chamado. Certo. Uma 7 forma... dias. Isso, exato. Liga o telefone e fala uns 7 dias. E aí, com uma, entre aspas, oportunidade enigmática de como resolver esse problema. De como acabar com essa questão financeira. Certo. Eles vão justamente num nível de desespero, de não saber, não ter outra opção. É isso, vamos aí, sabe? Por mais estranha, por mais suspeita, por mais bizarra que isso pareça, eles decidem ir, vão até lá e aí eles descobrem uma organização ali. Não descobrem não, né? Mas acabam sendo apresentados, né? Eles não descobrem, né? São apresentados a uma organização um tanto quanto clandestina, um tanto quanto suspeita, diria, certo. que oferece para eles uma troca de favores. Onde vocês precisam fazer um certo serviço. Ele vai fazer um serviço e daí os problemas financeiros vão ser quitados. Vão desaparecer e vai ter uma vida nova. Mas se eu bem me lembro, né? É uma situação em que eles entraram ali e já era, né? Não tem mais jeito. A famosa linha de não retorno. É dito especificamente isso. Que eles têm um contrato para assinar, tal qual toda e qualquer pressão corporativa. Antes deles assinarem o contrato, eles podem virar as costas e ir embora. Sim. É só porque... Tanto que essa versão da introdução eu tinha 2 versões. Uma versão mais longa, uma versão mais curta. Depois fiz uma outra versão ainda um pouco mais curta.
Mas na longa eu especificava isso, que era tipo, se vocês não quiserem é hora de sair fora e só não pode se falar sobre nada que você viu aqui com ninguém. Senão vocês estão lascados. Senão, porque é uma organização... Exatamente. Aliás, você tá disponibilizando na internet para as pessoas ouvirem as partes de história do então, jogo? Eu estou no processo exatamente esses dias. Ontem eu terminei de editar a parte visual. Então, além do áudio, né? Nossa, caramba! Eu tô fazendo um visual pra ilustrar o que é dito. Eu tenho só o primeiro do primeiro trecho. O primeiro minuto eu fiz ontem. E a minha ideia é ir soltando esse áudio de introdução todo em um vídeo também. Bacana. Justamente ficou um serviço, assim, muito bom, gente. Eu posso dizer porque eu já ouvi os áudios antes. Fiquei impressionado, assim. A evolução foi basicamente escrever em texto, depois transformar em áudio, depois, né, sonorizar, fazer os efeitos sonoros, colocar a trilha e depois agora fazer a ilustração e aí colocar a animação, né, fazer o motion. Que tecnicamente é o que a gente eu e a Camila, a gente é especialista em fazer o motion e chegou na última etapa só. Mas então, você tem essa história básica. Aliás, nossa, a gente tá falando da história, mas a gente não falou. Claro que eu vou colocar na lead ali do vídeo, né? Mas qual é que é o título do jogo? Ecos em Vão. Ecos em Vão. Que já linka com a minha primeira inspiração, a primeira referência. Certo. Bom, você acha que a gente devia falar um pouquinho sobre qual é que é o serviço que eles vão fazer, ou você acha que a gente devia deixar isso misterioso? Sei que, mano, eu gosto, assim, eu tenho confiança na minha história de que ela consegue ser interessante e instigante o suficiente pra soltar algumas coisas e a pessoa se localizar, enfim, e aí depois ela vê um pouco mais de detalhe, né? Eu vou deixar assim bem... Porque eu já ouvi a história antes, então eu vou deixar assim apenas pra instigar, certo? Tá certo. O serviço que essas pessoas vão fazer tem a ver com o tema do jogo de saúde mental. Isso. Certo? Exato. E ao mesmo tempo tem a ver com ideias assim, não sei se eu poderia classificar como ideias de simulação ou de um ambiente virtual quase então, assim, é que assim, por definição é virtual, mas o que a gente entende por virtual não é virtual, porque assim, o que a gente entende por virtual é muito ligado a computador, né? Mas o que se define por virtual é algo que não é real. Exato. Está acontecendo no mundo físico. Inclusive, uma das referências tem a ver justamente com isso, né? Com o sonho, né? Com a ideia do sonho. Um sonho, ele é virtual no sentido de não ser realidade. Exato. Ele não está acontecendo no mundo físico, né? Aí a gente tem muitas discussões, que é uma coisa que também me fascina bastante, que é algo que eu acho que eu gosto bastante. Não sei se você vai querer, se a gente puxa já a questão do Inception. Bom, tá bom, beleza. Então vamos falar então das influências aqui, eu quero comentar rapidamente aqui algumas das influências. Porque você falou, né? Originalidade, porém, nada vem do nada. Exato. Né? Na natureza, nada se cria. Exato. Nada se perde, tudo se transforma. Né? Ou nada se cria, tudo se copia. Não é assim. Você fez. O que aconteceu? Você juntou vários ingredientes. Exato. E fez uma mistura especial. Exato. Certo? É um bolo. É por isso que eu falo, né? Quando você falou mais cedo, né, do Drácula e do Frankenstein, né? Não é que eu acho que não tem mais como fazer um filme do Drácula e do Frankenstein. É que você precisa encontrar uma coisa nova pra fazer com esses caras, né? Tipo, acho que talvez esse seja o problema. Crepúsculo. Crepúsculo. Talvez seja melhor deixar quieto, né? Deixa quieto, não vamos mexer. Melhor não. Bom, então vamos falar da sua primeira influência. Vamos começar pelos filmes, que os filmes eu acho que talvez seja o que eu esteja mais familiarizado. Perfeito. Porque eu já assisti esses dois filmes, pelo menos. A Origem, do Christopher Nolan, né? Conhecido como Inception. E Nightmare on Elm Street. Agora pra pensar, né? Não existe uma palavra pra tratar, não existe o conceito de incepção. Olha, eu acho que talvez exista essa palavra, mas ela não é muito usada no nosso dia a dia, né? Tipo, desde a incepção do plano real. É engraçado, né? O nome ficou muito diferente, né? Porque, tipo, existe a palavra origem em inglês, né? Às vezes a gente tem que pensar, você quer realmente fazer o título original ou você quer mudar transmitir a ideia, né? Ou a palavra por palavra, né? Um pouquinho, né? Porque que nem, né? Tipo,
traduziram Bastardos Inglórios. Sim, né? sim. Não ficou muito natural no português, né? Às vezes eu fico pensando, será que não ia ser melhor Bastardos Sem Glória? Talvez. Mas funcionou bem, pelo menos pegou. Então, mas de A Origem e de... Nightmare on Elm Street, que é A Hora do Pesadelo, A Hora do Pesadelo. É justamente o que me fascinava sempre, o que me ficava na cabeça, era justamente as infinitas possibilidades da mente humana, do sonho. Entende? Pro bem e pro mal, entende? E todas as suas interpretações possíveis. Porque os dois são realmente explorar o sonho de uma pessoa, Isso, né? Exato. Porque justamente esse é o ponto. Que nem, por exemplo, a questão do sonho lúcido, né? Tudo isso aí existe há muito tempo, enfim. Mas é a ideia de que é um plano astral, né? É um lugar onde literalmente tudo é possível. Sim. Literalmente, assim. Quer dizer, e não é, né? Bom, dizem, o Borges, ele falava, né, que o sonho é o gênero literário mais antigo de todos, né? É um sonho que você é o personagem e o escritor ao mesmo tempo, né? E você pode fazer tudo que você quiser ali dentro, né? E aí transcende a outra camada que esses dois têm, que é... E se você tivesse no sonho de outra pessoa? Entende? Interessante. Ou alguém entrar no seu, que é no caso do Fred Krueger. Bom, isso seria... Não é uma boa ideia ter o Fred no seu sonho. Então, mesmo porque ele tem poderes ilimitados. Exato. E esse que é o ponto. É o Homem-Aranha que já nos ensinou de grandes poderes e grandes responsabilidades. O fascínio justamente é esse. A partir do momento onde não há limites, onde tudo é possível... Tudo de bom é possível, mas tudo de ruim também. É verdade. Entende? Então, por isso que eu considero essas duas como referências, assim, pra mim, porque clicou pra mim, fez muito sentido quando, que nem eu falei, é algo possível, é algo real, né? Não é justamente digamos assim, você tá mágico. Partindo de uma coisa que obviamente que existe, que é um sonho, né? Pra fazer uma extrapolação, digamos assim, tecnológica, né? Então acho que essa é a metade mais Inception da coisa. Exato. A metade mais gótica porque eu diria, né? Novamente, sem revelar muito, que os adversários que você encontra no seu jogo são um pouquinho Fred Krueger, né? Sim. Eles, assim, né? O termo que eu uso dentro do jogo e da história e tudo mais é de núcleo traumático. Então, é o centro, né? O núcleo do que causou aquele trauma. E é aquilo, entre aspas, personificado, né? Personificado não, porque não é exatamente uma pessoa, né? Mas não somos exatamente pessoas. Exato. Aquilo que você me mostrou não é uma pessoa, não. Em algum momento, talvez, mas não mais. Mas é umas coisas muito bizarras, assim. Então, a brincadeira é justamente que seja um trauma que não foi resolvido, não foi tratado antes, cedo, e escalou e evoluiu pra algo... Um monstro. Realmente assustador e bizarro, entende? Você tinha medo dos filmes do Fred Krueger quando você... Quando eu era criança, sim, com certeza. Nossa Senhora. Porque é isso, você pensa, você não tem pra onde fugir. Você tá preso ali, é ali. Você já teve algum sonho que você não consegue se mexer? Já tive paralisia do sono, né? Paralisia do sono. Tem a paralisia real, mas tem a paralisia dentro da história do sonho também. Já tive as duas coisas. Ao mesmo tempo. Não, eu lembro, nossa, inclusive é uma experiência, não recomendo pra ninguém. É terrível. Eu já tive esse negócio da paralisia do sonho muito no passado. Quando eu era criança. Mas pra mim não era... Depois de um tempo não ficou tão assustador, porque eu percebi que eu tinha que esperar um pouquinho. Exato. Porque exatamente, quando aconteceu comigo umas, sei lá, 5, 6 vezes, assim. Nossa, poucas vezes. E a primeira foi a mais desaterrorizante de todas possível. Exato. Eu virei uma múmia, não sei o que tá acontecendo. É bizarro. Seu corpo respira, as coisas estão acontecendo, mas você não tem controle nenhum. Você só tá existindo. Parece que você tá, sei lá, você transcendeu, você saiu do corpo, alguma coisa assim. Só que aí... E aí você tá desesperado, sem conseguir se mexer. É que as coisas não estão alinhadas. Tem duas coisas que estão... Tem uma que tá num lugar e tem outra que tá em outro. O Tico e o Teco, cada um tá em um ambiente diferente. E aí até eles se encontrarem demora um tempinho. Perfeito. É terrível.
Mas é interessante. Esses dois filmes que você escolheu, eles são dois lados. Um é o lado mais tecnológico, né? Exato, o lado mais, assim, sci-fi. Techno-thriller, assim. Isso, exato. E o outro é mais terror. Terror, né? terror. E eu falei, né? Quando você mencionou isso a primeira vez, eu falei também que parece um pouco com o filme A Cela. Isso, né? Exato. Perguntou pra ver de novo. Esse eu pensei nele, mas como eu não reassisti faz pouco tempo, né? Eu fiquei meio assim de considerar. Eu nunca sentei e assisti ele inteiro. Eu só sabia da premissa, mas até porque ele é um filme mais antigo. Era uma época que eu tinha medo de coisa de terror. Então, esse é um filme que quando eu assisti quando criança, eu fiquei com um pouco assim, principalmente por causa das cenas com o pessoal nos ganchos, assim, a pele do cara no gancho ali. Tipo, é meio gore, né? Você gosta do gore. Um pouquinho demais, assim, pra uma criança. Uma criança, assim, exato. De noite, assim, assistindo, exato. todos os adultos na casa dormindo e, obviamente, irresponsável, né? Deixar uma criança... Pois é. Acontece. Faz parte do crescimento também. Enfim, eu acho que são uma bela ilustração dessa parte do seu jogo. Exato. Mas eu quero falar dos jogos agora que influenciaram, que você colocou aqui 2 também. Exato. E esses 2 eu não joguei. Eu sei do que você trata. Um pouco, né? Se for para pensar. Mas não tem problema. Não tem problema. Não. Paramos pra pensar agora. Mas assim, você vai ter que me explicar só um pouquinho, porque apesar de eu saber muito bem o que são esses 2 jogos, eu nunca joguei. Certo? Sim. Então você colocou aqui Silent Hill e BioShock. Exato. Né? Os 2. Você acha que esses 2 jogos se parecem? Não. Assim, a única coisa que eles têm junto também, que é um elemento que tá presente, é o ambiente opressivo. A opressão. O lugar de onde você é a presa, onde você não é o dono daquele lugar, sabe? Você está numa inferioridade perante os outros que estão naquele lugar. E são jogos difíceis, assim? Mais ou menos. Você se sente oprimido, mas não é tipo uma opressão de tipo, com certeza eles vão me matar. Um pouco é, mas assim, eu acho que ele não tá muito na mecânica, ele tá muito na ambientação. É mais no psicológico do que exato. É a sensação, é as cores, é o som, o level design, ou seja, o formato dos lugares ser um pouco mais, por exemplo, o próprio Silent Hill, a série toda, né? Tem o primeiro, tem o segundo, eles mudam um pouquinho assim, mas é muito labirinto, sabe? É muito claustrofóbico, é muito pressão e é muito sobre terror psicológico. Ele é puramente terror psicológico. Certo. Em que é a grande diferencial dele com relação, por exemplo, ao Resident Evil, que era o concorrente dele na época, né? O Resident Evil que eu mais joguei foi o 4. Certo? Foi um dos que eu menos joguei. Então, o Resident Evil 4 ele não era um jogo muito assustador, né? Mas só que você tinha um pouquinho a emoção de... Eu gosto muito do Resident Evil 4, na verdade. É um jogo que você tinha a emoção de não morrer. Isso, certo? Porque vinha o cara com a serra elétrica pra cima de você, daí você fala, meu Deus, não quero morrer. O cara em si não é tão assustador assim. Exato. Mas o jogo que mais parece com esses 2 aí que você tá falando, que eu joguei na minha adolescência, era um chamado Eternal Darkness. Tinha no eu vi até que você comentou no vídeo do então, porque esse foi o meu jogo de terror psicológico que eu joguei. Eu não joguei, porque eu não tinha PlayStation 2. Era GameCube, né? Certo? Eu era da Nintendo. Aliás, Nintendo Boy. Até hoje eu acho que meio que eu sou ainda, né? Assim, os jogos que eu tenho mais conhecimento são da coisa da Nintendo. Mario, Tetris também. Não Tetris seja da Nintendo, mas ele popularizou muito forte no Game Boy. O que seria do Tetris sem a Nintendo? De fato. Foi quem explodiu. Tá bom, o cara fez pra um computador lá que a pessoa não sabe nem o nome mais, né? Tipo, Tetris começou quando chegou o trem para os Estados Unidos. Exato. Pelo cara da Nintendo da América, enfim. Mas... E esses 2 jogos, eles têm a ver com a estética do seu jogo? Isso, também, exato. Porque, justamente, né? Como existem uns elementos aí de construtora e de clandestinidade, eu gosto desse aspecto no BioShock, justamente também desse conceito de não sei se existe esse termo, mas é um biopunk, sabe? Eu percebi que tem uma coisa meio de sei lá, coisas de lata, meio que coisas assim... Meio metal, meio construção, meio obra, meio...
E fluido. Fluido, né? Água, né? Umidez, esse tipo de coisa. Gel, tem muito tipo gel. De coisa. Eu penso muito em coisa verde e gel, assim. Então você tá falando dos primeiros BioShock, não do BioShock... Isso, o primeiro. O primeiro especificamente. É que o primeiro e o segundo é quase um spin-off, né? O segundo ele tem quase que uma adição do era pra ser meio que um DLC e virou uma jogo, sequência, né? Mas que as pessoas não gostam muito, mas eu gosto de jogar esses dois. Eu não terminei o Infinity. No nosso vídeo sobre lá os joguinhos lá, o João ele recomendou o Infinity pra mim, né? Sim. Disse que era um jogo bom, né? Eu joguei só o começo dele. Eu nunca joguei esse jogo. Só joguei o começo dele. Eu já ouvi muitas críticas sobre o que ele quer discutir no final da história, que tem uma questão muito sobre racismo, enfim, é uma história. Mas o 1 e o 2, eles têm. O 1 principalmente tem uma grande história ali, né? Tem um plot twist, enfim. Não vou entrar em méritos porque eu acho a história muito boa e eu acho que é justo, se a pessoa não jogou, ela tem que jogar. Quem sabe eu jogo, né? É legal, mas só queria também um jogo bem. Vamos fazer uma live. Pode ser. Eu joguei BioShock. Eu sempre jogava, não sei se por um acaso do destino, mas eu sempre jogava de noite. Nossa. Pra pegar, mesmo. E como eu gostava muito, era um jogo muito interessante, a história era interessante, eu ficava engajado com a coisa, as mecânicas também era legal de jogar. Um jogo FPS, né? Eu não sou muito de FPS, mas era bem legal. E algumas vezes aconteceu de eu terminar de jogar, era 1 da manhã, assim. Meu Deus. Porque eu fui embalado, e aí eu lembro que quando eu terminei, foi muito tarde, assim. Era tipo, sei lá, de sexta pra sábado e foi 2, 3 da manhã, assim. Mas porque eu tava tão empolgado de, meu Deus, onde isso vai acabar? Porque o final é muito eu já fiz isso também, de virar à noite. Exato. Mas você tem que estar muito dentro engajado do jogo. Ali, Você diria que ele é mais FPS ou que ele é mais survival horror? Acho que ele tá bem no meio. Ele é uma combinação perfeita. Exato. As peças se encaixam perfeitamente. O Infinity, ele é mais ação do que terror? Não, bem mais. Tanto que ele é bem claro, né? Ele é durante o então, isso que dia, assim. Eu acho interessante porque, tipo, os primeiros 2 jogos, né, são, sei lá... Então... É um jogo de um submarino afundado lá, então, né? O que acontece? E depois volta no céu. Isso, exato, O mote central, não vou entrar em muitos detalhes, mas dos BioShocks é um pouco um papo sobre sociedade, entende? E aí algumas implicações disso. Dentro de conceitos de sociedades ideais, onde alguém define o que é uma sociedade ideal e cria a sua própria sociedade ideal. Tipo a Ayn Rand, a escritora. Ayn Rand. Então. Aí o primeiro jogo é uma sociedade ideal subaquática, por assim dizer. Ok. É meio que secreta. O Homer tem um episódio que ele fala isso, fala assim, tipo, daí a Marge fala pra ele assim, Homer, não dá pra gente morar no meio do mar, isso não vai solucionar os problemas. Exato. Então. Mas ele é isso, são utopias, e aí a utopia do Infinity é aérea. O ar. É uma sociedade que vive voando lá. Entendi. E aí tem seus motivos, suas explicações do porquê disso. E o meu ponto também o BioShock também é uma inspiração na minha história nesse conceito. Além da opressão e da estética do fluido, do metal, etc. É o lance que tem uma temática que permeia ali a história, se você prestar atenção nos pequenos detalhes, mas que tem a ver com o mar, tem a ver com o fundo do mar, tem a ver com peixe, eu percebi que tem mergulho, a ver. Não. Isso é um tema visual que sempre tá rolando. Isso, ele tá sempre permeando. Ele não é. Desde o começo. Desde o. É porque a gente não falou como que as pessoas chegam lá, mas eu não vou falar. A famosa rede de arrasto. Né? Mas logo desde o começo já tem esse mote na história, que eu achei bem interessante o jeito que você colocou ali. Exato. Então assim, claro. Eu chego a martelar um pouco demais até, mas existe esse elemento forte, assim, acontecendo ali por trás. Ele tá presente em tudo de forma, entre aspas, sutil, né? Sutil é o ponto que quando você presta atenção, você vê que tem em todo lugar. Mas, então existe esse elemento, e no primeiro BioShock a história é muito sobre algo no fundo do mar. Então, também tá esse elemento ali, sabe? E a ideia de escafandro, o Big Daddy, né, do BioShock. Que é o bichão, né? Isso, que é meio que que é o grande Chan, assim, o grande monstro, assim. Ele tem essa roupa de mergulhador, essa coisa meio de metal pesado e opressor e tudo mais. Cara, eu acho que eu tenho tudo pra amar esse jogo. Tenho tudo pra amar esse BioShock? Eu acho que sim. Mas eu acho que mecanicamente você não vai gostar. Sério? Eu sinto que não. Acho que não sei se você gosta. Você jogou muitos FPS? Eu gosto de FPS. Gosta? Eu não tenho nada de contra FPS. Que FPS você gosta? Eu gosto do Half-Life. É verdade, Half-Life. Eu gosto do Doom, primeiro lá, o antigão.
Então, ó, terminou aqui, você vai jogar BioShock. GoldenEye eu gostava, jogava GoldenEye. Então fechou. Então já era, então você vai gostar. Com certeza absoluta. Eu parei de jogar Metroid Prime no meio, mas eu gostava muito de Metroid Prime também. Então acho que Joga, eu acho que você vai gostar mais do primeiro. Eu acho de verdade, você vai gostar mais do primeiro. Deve estar uma pechincha no Steam. Eu tenho aí na Steam, Eu tenho os 3. Eu tenho os 3 na Steam. Não sei se eu consigo te... Eu vou chegar lá. Eu trago aqui, instalo no computador e você joga depois. Mas Eu tô no meio de jogar Donkey Kong Country. Eu vou zerar isso primeiro, daí depois... Eu nunca zerei também, sabia? É difícil pra entender. Não, mas é que eu nunca... justamente, quando eu era criança eu não tinha essa capacidade. E aí eu nunca parei pra jogar. Eu ainda não tenho essa capacidade. Eu tenho certeza que eu não tenho. Porque eu fico usando o negócio que dá pra salvar. Mas save state... Aí não é a mesma coisa, né? Mais ou menos. Não, aí tá valendo. Tem que fazer o negócio e não adianta. Eram crueldades do jogo. Os caras falam pra mim, Castlevania 4 é o mais fácil. Certo? Então o mais difícil, então, o que eu vou fazer, cara? Como é que eu faço? É difícil. É que nem Ninja Gaiden também, é outro jogo que é muito difícil. Ninja Gaiden tá de brincadeira também. Absurdo. A pessoa ela tem que tatuar o jogo no cérebro dela pra você saber cada movimento. Eu não posso falar nada porque eu gosto de Souls, né? Eu gosto de Dark Souls 1, 2 e 3, terminei todos, fiz todas as coisas, Elden Ring, ainda tô pra conseguir sentar e jogar. Os fãs de Dark Souls, inclusive o Rafael, que é o co-dono desse canal, que eu posso aqui. Ele também. Parece que todo fã de Dark Souls é meio obcecado por Dark Souls. Porque eu acho que é o único jeito de zerar, né? Você se obcecar. Exato. É quase uma religião. É uma seita. Olá, vim falar sobre a palavra do Dark Souls hoje. Soler, é o Soler. Conhece Soler? Soler é legal. Como é que é? Soler. Solaire. Solaire. É um personagem que tem na série Dark Souls. E ele sauda o sol. Ele tem um movimento que ele faz um Y, assim, com os braços pra cima, um YMCA. Tipo, um YMCA, é isso que eu ia falar. A piada é muito... E ele olha pra cima, porque ele tá saudando o sol, entendeu? Só um momentinho que eu vou conferir ali, porque parece que não está carregado. Tá conectado direito? Às vezes, a tecnologia, ela tem dessas, né? Tecnologia. Nem sempre ela tá aí pra ajudar a gente. Mas então, aí os elementos de BioShock são isso, e os elementos de Silent Hill são o terror psicológico. De personificar traumas em formas de monstro, é uma coisa que existe em Silent Hill. Sério? Sim. Eu nunca percebi isso. Sim, é um ponto central. É que assim, o maior... Assim, o Silent Hill 1 e 2, eles são diferentes. Bem diferentes, de certa forma. Por mais que eles sejam 1 e 2, né? E daria uma conotação de como se tivesse uma sequência direta e tal. Mas que eles tenham elementos, né? Eles são bem diferentes. Eu sinto que não tem uma sequência tão, assim, estrita, assim. Depois do 2 tem um pouco. Alguns personagens voltam, lugares estão no mesmo, tá? E fica meio galhofa, assim. Mas os que prestam são o 2 principalmente. Porque o 2 é o que teve remake, até, porque ele é o melhor. O 2 todo mundo fala que é o clássico. Ele é o bom mesmo. Eu joguei e ele é muito bom mesmo. Joguei inteiro, fiz os finais, sei tudo do jogo, assim. Então, quando você fala Silent Hill, você tá falando especialmente o 2? Não, exatamente. Do 1 também, o 1 bastante. O próprio estilo dele, pela quão rudimentar são os gráficos, né? Ajuda um pouco o terror, né? Sim, eu morria de medo quando eu era criança, cara. Morria de medo. E o mais engraçado foi que era aquele jogo que eu joguei na minha cabeça. Por quê? Porque eu não tinha o Silent Hill. Eu era... Assim como existia a criança do Pokémon, a criança do Digimon, existia a criança do Resident Evil e a criança do Silent Hill. Então, ou você era Resident Evil ou você era Silent Hill. Eu acho que você tá sendo ruim com o Silent Hill comparar ele com o Digimon, hein? Não, veja bem, são diferentes. Nesse contexto, dependendo, você pode inverter, você pode achar porque tipo assim, Pokémon. Quando eu penso em Digimon, não, nem entrando no mérito, porque obviamente os dois são uma porcaria. Mas assim? Que ultraje! Que absurdo! Eu vejo valor nos dois e não valor nos dois ao mesmo tempo. Não, mas é que Digimon é uma cópia do Pokémon. Mais ou menos. Por incrível que pareça. Você assistiu? Eu assisti. Eu sei que a história era muito mais... muito mais interessante. Fantasiosa, assim, tinha mundo alternativo. Se você pensar no conceito, eles não estão formando grupo, eles não estão fazendo rinha de galo que nem no Pokémon. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente fizer o nosso podcast sobre Kingdom Hearts. Tá certo, então... sobre coisas horríveis, né? As piores coisas que a humanidade já fez, top 5? Exato. Pode ser, aí Kingdom Hearts tá em primeiro. Nossa, você devia estar aqui no dia que a gente fez o negócio. Eu precisava da sua ajuda no dia. Eu ia fazer um comentário lá. Eu ia terminar de ouvir o vídeo inteiro e depois ia comentar.
Se você tivesse aqui, ia ser tudo diferente. Exato. Né? E, inclusive, eu fiquei pensando muito que eu seria muito amigo do João. E aí eu cheguei à conclusão de que eu pensei, não é possível, o João tem gostos muito bons. E aí eu falei, não, ele não pode ser uma pessoa de verdade. Aí ele falou de Kingdom Hearts, eu falei, tá aí, tudo que é de ruim. Tem defeito. Exato, ninguém é perfeito. Exato. Ele pode estar tendo várias opiniões muito boas, que estranho, né? Tem alguma coisa errada. Aí de repente ele falou de Kingdom Hearts, ele falou que tinha quase 300 horas de Kingdom Hearts, eu falei, achei o problema. É aí, então tudo bem, então ele é humano de verdade. A gente... Faz tempo que a gente conversa sobre esse Kingdom Hearts aí e tal, mas tem um coisas delicado. que a gente não pode mudar nas outras pessoas, né? Melhor tem que aceitar, né? Exato, é verdade. Às vezes, sabe a mãe que fica assim, meu filho, né, usa substância, né? Exato. Usa uns negócios aí, aí, né? É a opção que tem, né? Ele se meteu com esse pessoal que anda sem camisa sereno, né? Toca campainha e sai correndo, essas coisas. Exato, né? Então, exatamente. Mas, enfim. Não, então aí Silent Hill tem isso e o... Então, aí no Silent Hill, que eu falei era isso. Eu não tinha o jogo. E aí os meninos da minha sala, tinha um menino especificamente, que ele me contava sobre o que ele tinha visto. E a versão dele me contando era muito mais assustadora, porque minha cabeça preenchia as lacunas, né? Você, então, o primeiro Silent Hill, você absorveu ele por segunda mão, então? Primeira vez, sim. Foi foi quase como se tivesse visto uma gameplay sem ver a gameplay. Só aconteceu na minha cabeça. Porque ele toda época semana... Dos antigos maias que a gente conversava sobre os jogos sem mostrar. Sem mostrar. Aí ele, passou uma semana, ele avançava mais uma parte. Não, aconteceu isso, não sei o que. E aí entrava também o outro imaginário, que é a magia do terror, que é o fato de que era em inglês tudo. E a gente não falava inglês. Certo. Então você, de novo, tem que preencher as lacunas. Você vê um negócio, você tem que fazer a sua própria interpretação. Então não é em japonês, que é uma língua que você é fluente. Exato, exatamente. Que é muito mais fácil. Muito mais fácil. De é verdade. Inclusive, o primeiro Resident Evil 1, eu joguei ele em japonês. Era o Biohazard. Sim. Que eu achava muito engraçado, porque o nome era em inglês, mas era a versão japonesa. Eu tava falando isso esses dias. Não, por que mudou, né? Não sei. Deve ter alguma questão judicial. Os caras da Capcom, da América, falam assim, não, esse nome nunca vai dar certo. Então, né? Às vezes, talvez seja o nome, né? O impacto de hazard, né? Biológico, não sei se estava num momento meio ruim pra fazer isso. Enfim, não sei. Talvez. É um mistério, não sei. Essa história eu não sei. Acho que não. Se eu for sugerir uma coisa, acho que não. Acho que faria mais sentido ser o contrário, né? Porque... Nos Estados Unidos chama Biohazard e no Japão não fazer referência a questões biológicas, né? Eu acho que o título em inglês tem mais a ver com a coisa de ter do ser humano ser um hospedeiro, né? Um hospedeiro de uma coisa maligna. Sim. E o outro é de ser um problema biológico, né? Sim. Que faz mais sentido, na verdade, né? Se você for pensar. Enfim, mas aí foi assim, eu joguei depois de Silent Hill, eu joguei não faz tanto tempo, faz uns 2, 3 anos que eu joguei o 1 e o 2 seguido. Eu joguei o 1 no PlayStation 1. Silent Hill é Silent Hill em todo lugar. Okay. Acho que até onde eu sei. Acho que sim. E aí, enfim, peguei várias referências de lá também, assim, Achei muito fascinante isso. Você trazer o horror por meio da mente humana. Entendeu? Sim. Porque ela é real, ela acontece, entendeu? Não é um fantasma, um poltergeist que existe, mas não aqui. Não é um monstro fantasioso, assim. Né? Exato, você tem que ter um superpoder pra poder ver. É tipo alienígena, assim. Sim. Tem aquela série, né? Fatal Frame. Não sei se eu falar, né? O famoso Fatal Frame. Fatal Frame, né? Esse também é outro que eu joguei remotamente. Joguei EAD. Mas você nunca jogou o Fatal Frame eu não joguei. Esse eu não joguei mesmo. Eu também. Mas eu já vi gente jogando. E tinha um amigo meu da escola, que era outro amigo meu, que tinha e falava tudo o que acontecia. E eu morria de medo. Só da história, o imaginário, né? Esse é o problema da imaginação. Parece interessante. Legal, né? Se você tiver uma iToy do PlayStation 2 também, né? Então... pra ter a experiência completa do segurar negócio, uma câmera, assim. Ou ir num lugar abandonado também, né? A gente pode fazer isso também. Qualquer hora. A gente pode fazer uma gameplay da vida real aí e tal, né? Tem gente que faz. Vamos na Cracolândia à noite, certo? Pra ver o que acontece. Será que sobrevivemos? Clique e descubra. Exato. Bom, então esses são os games que te influenciaram. Isso. Agora, o que eu mais estou fascinado é essa próxima aqui, na verdade. Uau. Porque eu quero saber mais a respeito. Porque eu não sei, mas o que eu busquei na internet, eu falei, caramba, esse negócio é bom. Ok. Né? Daí você precisa me El Eternal. Isso, El Eternalta.
Isso você tá falando do gibi ou da série? Eu comecei pela série, aí eu fui ver o gibi, ou HQ, como depende do seu, eu não entendo seu universo. Por que o brasileiro tem vergonha de gibi. Não é história em quadrinho japonês, é mangá. Então por que não é gibi aqui, então, também? É a conotação da infantilidade, é a pessoa que pega o hobby dela e ela acha que por uma criança poder aproveitar do mesmo hobby, ela se sente inferiorizada, porque ela sente que não é tão maduro. Sabe o que eu faço ainda por cima? Sabe o que eu faço por cima? Quando eu falo de história em quadrinhos, eu costumo falar, então, esse gibizinho aqui, eu coloco o diminutivo ainda, certo? Pra macetar, assim, legal. Assim. Jogando sal na ferida. Meu, qual é? Você precisa do quê? Pro seu gibi ficar adulto? Você precisa do quê? Que o Cebolinha comece a ter um divórcio, é isso? Aquela cachorra! Exatamente. É isso que você quer? Eu não entendo essa validação, essa busca por validação. Então, é isso, mas tecnicamente no meu jogo tem a ver com isso, é a questão da fototerapia. Se a pessoa não tá bem consigo mesmo, se ela tem uma fragilidade, se tem um assunto que dói nela, ela extrapola pra esse tipo de coisa, foge de palavras. Você viu que, esses tempos atrás, o cara do Porta dos Fundos falou, não, gibi é coisa de criança. Eu lembro. Não. Exato, a galera como é que pode? Torceu, exato. Não é possível. Eu lembro dessa polêmica. Como é que eu vou viver depois de uma dessas, certo? Tem que destruir a vida desse cara. Porque, justamente, alguns hobbies as pessoas levam eles muito... Não que não tenha que levar a sério, entre aspas, mas elas se ofendem muito facilmente quando alguém tecnicamente desmoraliza ela considerando como algo infantil. Porque automaticamente você estivesse se equiparando a uma criança, entendeu? Que é a pior coisa, fosse bobo. Então, mas é como se fosse algo bobo, infantil, simples, básico. As pessoas querem parecer eruditas, elas querem parecer a elite, querem parecer um grupo seleto de pessoas que conseguem compreender Batman. Exato. E o seu quadro, sua historinha especial do Coringa, super do mal. E por isso que precisa ser bem dark. Isso, filmes, né? escuro. Precisa ser sangue e tal. Isso, né? Assunto sério, coisa de adulto. Eu vi um gibi um gibizinho do Batman, né? Que o Coringa ele matava uma pessoa e colocava a cara da pessoa, assim. Aposto que depois que você assiste aquilo, você até ganha uma barba extra, né? Quando você tá assistindo, né? Exatamente. Envelhece uns 5 anos instantaneamente. Mas Ela Eternauta parece ser uma obra, assim, muito interessante. Muito interessante. Ela é muito interessante. E eu vi a série da Netflix, né? E o triste é que a série da Netflix não termina a história. E ela foi cancelada? Não ainda, diz que tá produzindo, é que assim, né, Netflix, essas coisas, hoje em dia, né, as coisas podem ser canceladas de uma hora pra outra. É bem assim mesmo, você começa a gostar de uma série, daí fala, ok, não deu os números, já era, vamos pra próxima. Tanto que às vezes até eu fico nessa questão de divulgar a palavra, de passar adiante, justamente pra... Se bem que a gente não sabe como é que funciona mais, né? Acabou, né? Não tem as métricas, eu não sei como é que funciona. Antigamente a gente tinha bilheteria, antigamente a gente tinha a Variety o Ibope em cima, né? O Ibope, certo? Essas coisas. Agora não, agora é um mistério ali que as pessoas falam assim, e aí, foi bem o filme? Não sei, olha, talvez, na stream nós não podemos nem... negar nem aprovar essa notícia, nem bom nem ruim, muito pelo contrário. Essa é mais ou menos a ideia. Então. Não, enfim, não tem o resto da história, por isso que eu tive que ir atrás do gibizinho. Do gibizinho, você comprou o gibizinho lá. Você comprou o gibizinho? Não, eu fui procurar na Parece internet. que tem uma versão muito linda que a Pipoca Nankin fez do gibi, certo? Então você, por 250 pilas, nossa, você morre em 250, você tem a história inteira, assim, do negócio. Entendi. É porque depois que eu fui entender o que era antigo, porque assim, eu comecei porque eu ouvi uma indicação, não lembro de quem, algum youtuber, alguma coisa assim, e eu achei interessante a premissa, falei, pô, legal, vou ver, e porque se passa na Argentina, né, não sei se você sabe desse detalhe. É um gibi argentino, e a história em si se passa na Argentina. Tudo é Argentina. Em Buenos Aires? Isso, acho que é. Eu acho que é em Buenos Aires. E aí, como a Camila, que já citamos anteriormente em outro personagem aqui... Proveniente. Exato. Ela é argentina. Certo.
não o país, mas ela nasceu lá. Ela não é a Argentina. Eu já vi pessoas amarem um país, mas especialmente o país delas, mas não... E aí, por conta disso, a gente ia ver para ver os aspectos culturais diferentes. Esse era um ponto central para mim. E o legal foi ver, assim, né? Eu não vou entrar em detalhes porque o grande ponto central dele é o mistério, né? Uhum. Mas foi ver algo que considera-se sci-fi com uma temática latina, da perspectiva latino-americana. Então tem muita coisa que é diferente, assim, do que se eu pegasse um gibi, uma temática semelhante dos Estados Unidos, por exemplo. Isso, exato. Você sente tem uma textura diferente, sabe? Tem personagens diferentes. Tem, obviamente, nomes diferentes, muito mais localizados. Certo, mas, principalmente na série, a arquitetura, sabe? É que nem o fio de barro no Brasil, é que nem as coisas de crochê, certo. Sabe? Tem elementos que são culturais. Caramelo, isso. Um cachorro caramelo. Então, assim, sabe? Piso gelado. Tem umas coisas que a gente tem no Brasil que a gente naturalizou, porque, enfim, é normal, na cultura faz sentido, ambiente, temperatura, etc, etc. Que quando você para pra pensar nisso dentro de uma perspectiva de outro país, não faz sentido, né? Não é que não faz sentido, mas não existe, assim, não existe, né? Não é natural. E vice-versa. Então, às vezes, você tem, justamente, você foi bombardeado a vida inteira com filmes e coisas estadunidenses. Eu, assim, minha infância, eu diria que ela foi mais americana do que... E minha vida adulta também, basicamente. Então, e aí você às vezes normaliza algumas coisas, quando você para pra pensar na vida real, sabe? Tipo, é que nem... Você sabe perfeitamente o conceito de... como é que chama? Eu ia falar fichário, não é fichário, armário de escola americana, sabe? Sei, o locker, né? Isso, Só que isso não existe no Brasil. Não existe. Não. Assim, existe às vezes quando você vai entrar na biblioteca, daí você coloca sua bolsa lá dentro. Exato. Mas não tem tipo você ter o seu armário pra guardar na escola. Mas a gente já viu isso sendo abordado de tantas formas diferentes em filmes, séries, desenho, etc. Que você sabe exatamente como funciona aquilo. Sim. Você sabe exatamente. Mas eu, por exemplo, acho que eu nunca usei, eu nunca vi na vida real, assim, sabe? Não e você consegue, se você fala assim, corredor, escola estadunidense, você sabe o que você tá querendo dizer. Você sabe, você consegue ter uma imagem clara, assim, de como que ele é. Sabe? Então, assim, isso que eu achei fascinante da perspectiva argentina da coisa, entendeu? E dentro desse conceito, o sci-fi. E é interessante, porque assim, olhando a imagem do quadrinho, me lembrou muito o estilo de arte de quadrinho da década de 50. Sim, mas parece nessa época mesmo. Um EC Comics, alguma coisa assim, aqueles quadrinhos de terror, assim, de ficção científica. Sim. Os mais, assim, os mais sombrios, assim, que tinham pra época, assim. Mas aí, o que eu acho legal é justamente quando é isso, quando são referências que não são muito forçadas, do tipo, como eu falei, não são tão caricatas, não é só sobre isso. Eu entendo. Ele é só o cenário, entre aspas, tipo, ele tá ali envolvido, certo. Mas não é o ponto central. Não é, essa série, esses quadrinhos, mas são nos detalhes. Ele não tá falando sobre a Argentina. A Argentina, ele é o cenário, e isso implica em coisas. Entende? Então, ele dá o clima, ele dá o tom, ele dá o ambiente, mas não é sobre a Argentina. Muito pelo contrário, é sobre sci-fi, é outra coisa. Eu acho que eu vou fazer uma comparação aí. Você me diga se é mais ou menos o que você tá querendo dizer. Você já ouviu falar do Jordan Peele, que é o diretor de cinema? Não, porque eu sou muito ruim de nome de diretor. Enfim, ele fez alguns... O filme mais famoso dele, eu ainda não assisti, que é o tal do Get Out. Tá. Eu tô com ele, tô pra assistir. Eu tô com ele, que é o Corra, né? O Corra. Mas tem um outro eu também. assisti o Us, que é o outro filme dele, tô com os dois pra assistir. E daí entrevistaram ele e perguntaram, né? Eu não sabia que era o nome desse diretor. O elenco principal do filme é negro. né? Sim. Daí ele fala assim, esse filme tem a ver com racismo? Ele falou, não tem a ver com racismo, não tem a ver com raça, esse filme. Porém, a paleta do filme muda, tipo, tudo, tipo, o ambiente, pelo fato de que todo mundo é negro, ou os papéis principais são negros, muda. Tem uma adaptação. O gosto, assim, do filme, certo? A dinâmica do filme, assim. E não é que ele esteja tentando forçar isso, mas só que fica diferente. Sim. E eu acho isso muito interessante, porque, de novo, eu gosto do novo ali e de ter uma perspectiva mais interessante, mais
criativa, mais inovadora, mais original. E o Eternauta eu gostei que ele trouxe essa estética, entre aspas, dentro de uma temática que não é tão comum. Porque, por exemplo, filmes brasileiros. Eu gosto muito de vários filmes brasileiros. Eu gosto de Tropa de Elite, eu acho realmente um filme muito bom. Sério? Eu gosto de Cidade de Deus, eu gosto desses filmes. Mas eles acabam tendo uma temática central muito sobre violência e pobreza. São a cartilha do cinema brasileiro. Isso, né? Exato. É violência e pobreza. É uma coisa muito forte, assim. Muito, muito impactante. Favela. Tem os lugares comuns do cinema brasileiro. Exato. Né? Claro que existem outras. Claro que eu não tô falando que eu não tô reduzindo tudo a só isso. Mas as mais famosas, que mais destacaram, normalmente são essa visão. E normalmente essa é a visão internacional que se tem. Sim. Então eu gosto de quando a gente foge desses estereótipos, desses clichês, dessas caricaturas, assim. Então, por exemplo, até, sei lá, vai falar de cultura mexicana, se a pessoa consegue falar sobre a cultura mexicana sem falar sobre, tipo, Green Fandango, Dia de los Muertos, apenas, sabe? Ou chegar alguém e ficar falando, outro chamando de senhorita, ou qualquer coisa assim, eu já acho mais interessante, entendeu? Eu já acho que você passa uma primeira camada, entendeu? Já chegou numa profundidade um pouco mais interessante, sabe? Assim, esse é um assunto profundo, certo? Eu, particularmente, não tenho problema com a caricatura, certo? Normalmente. Sim. Mas eu acho que isso não significa que você ter uma proposta diferente, ir mais fundo na coisa, é ruim. Sim, certo? Sim. Positivo, pô. Você só pode ganhar. Exato. É uma evolução. Não tem nada a perder. Eu sou muito a favor dessa evolução, desse passo à frente. Vamos ok, até aqui a gente já foi, vamos dar um passo a mais. Que eu acho que também tem muito a ver com o humor, que aí já entra na questão do palhaço lá de antes. Que é uma das estruturas mais simples, assim, do humor é a surpresa. Então você quebra a expectativa. Você construir uma frase e no final você ter um twist, né? Você ter uma brincadeira ali, faz a pessoa dar risada, porque quebra a expectativa, né? Justamente, o elemento estranho dentro do ambiente normal também normalmente é engraçado, né? Então, envolve muito isso. Então eu sempre busquei muito isso. Pra mim sempre foi uma coisa muito natural. De procurar o twist, procurar o a mais, procurar um extra. Não, tá, ok, até aqui todo mundo já foi, isso aqui é o normal, isso aqui é o básico. O que a gente consegue ir um pouco mais, sabe? Um extra. Exato, e aí eu acho que entra essa outra parte e justamente eu não gosto de quando as pessoas se prendem muito só no clichê, só só naquilo. No solo só ali, e no estereótipo, na caricatura, no mais do mesmo, sabe? Entendo. E aí o Eternauta eu achei legal porque ele trouxe a perspectiva de sci-fi dentro do conceito, né, do contexto de Latinoamérica, né? Porque normalmente todo sci-fi é estadunidense, né? Tudo acontece lá. Ele é alienígena, ele vai para lá. Menos o dos Sinais, né? Os Sinais estavam no Brasil. É verdade. Eles deviam tomar nota. Tomar nota. Mas a maioria, Independence Day, não sei o que, sempre acontece lá. Ou se for no Japão, é o Godzilla atacando não fale mal do Godzilla perto de mim. Eu curto Godzilla. Muito Godzilla. Eu não tô falando mal. Tô falando que eu gosto do Godzilla. Mas tô falando que a maioria das histórias ou vão pros Estados Unidos, né, muitas vezes, ou enfim, de sci-fi, quer dizer, né, de ficção científica. Porque eu acho que o cinema americano é muito influente, muito, né? E a televisão e o cinema, assim, eu sou um grande fã, né? Os globalistas. Mas eu também, eu acho que toda coisa que você fala assim, isso aqui eu não tenho o menor interesse, acho que você só perde por isso. Com certeza. Não tô falando pra você ir atrás de cada uma das referências do mar, você tem que ser bom mesmo o cinema iraniano e tal, né, pra você. Assim, mas deixa a porta aberta, vai que um dia você quer entrar nessa porta e pode ser uma coisa nova, pode ser uma coisa legal. Não se feche, acho que essa é a regra da arte, digamos assim, pra você poder descobrir coisas novas. Com certeza. E fora isso também que eu também tenho essa questão quase antinacionalista minha, de que eu não gosto quando as pessoas se delimitam por um pedaço de terra que nem é elas que definiram. Sim, entendeu? Com certeza. Então eu não acho que as pessoas têm que se reduzir a... Se a pessoa nasceu nos Estados Unidos, ela é desse jeito, se a pessoa nasceu em tal lugar, ela é desse jeito. Então eu gosto quando as histórias transcendem essa questão de estereótipo a clichê, até porque, não resume um povo, um pessoal, enfim, por uma característica
intrínseca, com que não certeza. depende dela. Assim, ó, existem gibis argentinos, existem gibis americanos. Eu sinto que você gosta de falar de gibi. Pra mim é normal, eu não tô nem, entendi, tipo assim, entendi. eu não tô calculando, não tô calculando, tipo assim, não, agora eu vou sacanear ele. Tem um gibi. Tem uma risadinha interna ali, assim. Tipo, tem um diabinho falando, fala gibi, vai. Tem nos Estados Unidos e tal. Mas eu acho que a coisa legal não é, nossa, isso aqui é um história em quadrinhos. Exato. Uma HQ. Para o público americano. Ou essa é uma HQ para o público argentino. Sim. Não, é para o mundo inteiro. Exato. Eu não vou esconder que veio daqui, né? Mas eu vou querer que todo mundo veja, né? Eu acho que esse que é o bonito. Acho que você não... E nesse sentido eu sou anti-nacionalista. Exato. Então. Dito isso, assistam o Eternauta. É legal pra caramba. Pena que acaba meio assim... A sensação que me dá é que é 1/3 da história, mais ou menos, assim. Mas você não chegou a ler o gibi, então? Terminei inteiro, não. Eu peguei e li o que tinha... Até onde eu tinha visto. Aí eu fiquei nessa dúvida, eu falei... Será que eu espero e vejo? Aí eu fiquei meio assim... Porque como eu vi com a Camila também, eu não queria ler sozinho e depois... Aí eu fiquei nessa, aí eu deixei quieto. Mas... Porque disseram que ia lançar e vai lançar e vamos ver o que vai acontecer. O que eu acho chato só quando tem esse espaço muito grande é que às vezes eu esqueço algumas coisas. Tem que assistir de novo. É difícil. Demora pra fazer isso. Mas é muito bom, assista. Você vai gostar bastante. Eu imagino que eu vou gostar. Das coisas aqui foi a que eu mais falei assim, eu tinha que conferir isso aqui. Esse é legal. Ele é bem diferente, assim. Bom, faltam mais 2 coisas pra gente falar, certo? Sim. Uma delas eu comparei, né? Você colocou a série Round 6 aqui, né? A primeira vez que eu vi essa história, eu comparei com o livro do Stephen King, Running Man. Você falou, né? A única diferença é que na sua história é uma oportunidade misteriosa e escondida. Isso. No caso do Stephen King... É um programa de TV. Né? É um programa de TV. Que é o Round 6. O Round 6 é a história. Também são pessoas que estão endividadas, né? E precisam sair dessa. Isso. Mas o mundo sabe que aquilo tá acontecendo? Não. É uma parada que... Acho que não spoilers, mas é uma parada que é meio que entre ricos excêntricos, fazem só entre eles pra assistir as pessoas se matando, literalmente. É meio parecido com aquele filme lá do... esqueci o nome dele. Mas é o Albergue, da Hostel. Eu não assisti o Albergue, conheço, mas não assisti ainda, então não sei. É uma história, tipo, era naquela época dos Jogos Mortais, né? Que tinha aquela coisa do torture porn. O gore. Que os caras ricaços, eles tinham um clube onde eles podiam matar pessoas. Entendi. Torturando elas e então fazendo os fetiches deles de matar as pessoas e tal. É que ali no caso é como um Big Brother. É um jogo. É por isso que eu achei que era um programa de TV. Eu achei que, na verdade, era uma variação no Battle Royale. Não sei se você ouviu falar. Sim. Já ouvi falar e assisti já. O filme, você já assistiu? É bacana o filme, né? É engraçado. Ele é bem diferentão, assim. Ele é bem único também, assim. Tanto que, né, criou um gênero todo aí. Não sei. Todo mundo fala que Hunger Games não foi influenciado, né? Mas, eu não assisti. Nem Hunger Games, você não viu? Não. Eu vi bom? Todos os filmes. Adolescente, assim, né? Tem algumas alunas de inglês minha que elas são obcecadas por esse então, filme. Exato. É assim. Porque eu falei, é uma coisa meio teenager, uma coisa meio adolescente. É teenager, não é nem young adult. Não, é mais. Mais teenager mesmo. É tipo, vai estar ali com todos os outros seus amigos, Crepúsculo. Uau. É bem mais Crepúsculo do que Harry Potter, eu acho. Sure está. Não, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Assim, não tô falando que é ruim. Eu tô falando que é ruim. Não que não seja. Crepúsculo, já falei, a Camila sabe disso. A Camila gosta de Crepúsculo. Ela gosta? Por incrível que pareça. Assim, porque tem gente que tem uma crise existencial. Que não percebe que era muito ruim. Como que é ruim, eu não quero mais gostar. Eu não sou mais essa pessoa. Entendi, mudou. Virei a página. Não, mas é o... Qual que é? É o Amanhecer Parte 1. Que tem os filmes, né? Eu vi os filmes, eu não li o livro. Amanhecer Parte 1 eu acho que é um dos piores filmes que eu já vi. De verdade. Com propriedade, assim. Eu não tô nem falando por hate pelo hate, assim. Não tô falando isso. Eu não tenho por que odiar isso. É realmente sincero do coração.
é muito ruim mesmo. Então, assim, Hunger Games não chega nesse nível, definitivamente. Ele tem uma história interessante, eu só acho que ele fica um pouco raso em algumas coisas. Eu não sei se... Eu vi os filmes também, eu não li o livro. Sabia os filmes? Vi até o spin-off lá que tem depois, não sei o quê. Nossa, tem um spin-off? Tem. Que é tipo a história dos primeiros jogos, que foi lançado depois. Ele foi lançado, é recente, entre aspas. Uhum. A Camila leu os livros todos. Ela me contou das diferenças, os detalhes e tal. Uau. Mas eu acho bem superficial, assim. Não é ruim. Não é ruim, de verdade. O Crepúsculo, o Conhecer Partido é ruim. É ruim porque tem problemas sérios, assim. Do nível, assim, como que isso não é uma piada? Tipo assim, como que isso não é um absurdo? Meu Deus. É muito... Você já assistiu? Você fez não, esse prazer? Eu assisti o primeiro filme uma vez e eu tava numa... O primeiro é razoável, é um filme de sessão da tarde. Sim. Mas o Amanhecer Parte 1 é especialmente muito ruim. Assim, é ofensivo. Não é nem ruim no nível engraçado, sabe? Não é galhofa, não é. Porque ele tá se levando a sério. Não é um tão bom que é ruim. Exato, tão ruim que é bom. Não é tão bom que é ruim. Será que tem essa categoria de filme? Tão bom que é ruim? Nossa, é tão bom que é ruim. Não dá. Talvez. Me senti mal, nunca vou fazer algo igual na minha vida. Exato. É tão bom que todas as outras coisas na humanidade ficaram ruins a partir dele. Não, mas Hunger Games é meio marromeno. Mas Round 6 é muito bom. A primeira temporada. A segunda não? A segunda é muito ruim. Sério? Infelizmente. É muito triste. E assim, tem uma terceira? Tem uma terceira? Estão querendo fazer uma terceira. Infelizmente. O dinheiro é bom, né? Exatamente. Então. É o contexto lá do milcagem, né? Que é o... Você conhece o termo milcar? Milcar? Não. Que é o conceito de você tirar leite. Seria ordenhar. Milcar. Tá. Pensei que você falou uma coisa em coreano aí. Não. Milcar. Isso, muito caro. Mas é o conceito de você querer tirar até a última gota da vaca. Eu entendo. E foi isso que fizeram com o Round 6. Assim, a história é boa, a premissa é boa, mas aí forçaram a barra e começou a degringolar e ficou uma porcaria. A ganância. Literalmente, né? E isso que eu acho mais engraçado, porque ele fala muito sobre isso. The Almighty Dollar. Exato. Então, e aí a minha influência nesse conceito do Round 6 é justamente o que o ser humano é capaz de fazer pelo dinheiro e como o capitalismo pode ser muito selvagem com algumas pessoas e destruir completamente a vida delas. Certo. Dizem... Eu entendo que o dinheiro não traz felicidade, eu entendo todas essas discussões, que eu concordo também, mas dependendo do nível, o dinheiro destrói uma vida completamente, assim, sem opção do que fazer. Não importa o que você sabe, assim, o capitalismo ele pode ser muito destruidor de verdade, assim. As pessoas romantizam algumas coisas, né, mas dada a situação, dependendo de algumas coisas, assim, você tem possibilidades de criar arapucas financeiras que não tem como você sair de lá. Sabe assim? É um buraco sempre tem uma saída. Que nem se você achar o seu aplicativo da Bet. Isso, certo? Por isso hoje a gente tá aqui na Bet 365. A gente consegue tirar você dessa, gente. Se você acertar, se fulano acertar 2 cartões amarelos no segundo tempo... Use o código TIVIRA96, certo? E você vai ganhar um desconto na sua primeira Bet. R$96 na sua primeira Bet. Tem a escritura da sua casa em mãos. Vocês conhecem o termo colateral? Então, é isso. Exatamente. Então, tanto que, na minha questão, dentro do meu jogo, eu vou falar criticando especificamente bets, né? Também tem esse termo aí, mas isso vai ser um pouco mais pra frente. No contexto que tem agora, ainda não tá falando diretamente disso. Mas... justamente essas pequenas... Essas coisas que parecem inofensivas, né? Mas que, na verdade, são extremamente nocivas, né? E como isso... pode acabar com a vida das pessoas e, consequentemente, até onde o ser humano vai por questões de dinheiro. Então tem o lado psicológico e tem o lado, sei lá, social. Isso, exato. O Round 6 me fez pensar muito sobre isso, assim. Por isso que isso também entra, de certa forma, dentro do contexto do meu jogo, que é a motivação inicial dos personagens parte justamente do endividamento
degringolado aí, um indivíduo que se perdeu, que não se perdeu o controle completamente. Os protagonistas em si, eles não têm, assim... Naqueles áudios que eu te mandei ainda não tem cara nem nada. Hoje em dia eles já tem. Então, mas os problemas deles são puramente, pelo menos assim, de início eles são mais problemas econômicos do que problemas psicológicos, Isso, né? Exato. É na aventura deles que o tema do problema psicológico emerge, né? Isso, exato. Não sei se eu vou entrar em muitos detalhes. Eu posso fazer um detalhe bem parênteses, assim. Mas, por exemplo, um dos personagens, né? Ele tem um senso de justiça muito forte. É verdade. Ele quer muito seguir a justiça pela justiça. E por conta disso, ele acabou se metendo com pessoas que não deveria, que estavam acima da justiça, entende? E por meios relativamente escusos, mas dentro da lei, por assim dizer, acabaram acabando com a vida desse cara, entendeu? Com endividamento, com processos. Entendeu? Certo. Então, ele tinha uma boa intenção, exato, mas o sistema, ele destruiu a vida do cara. Então, é uma situação, não é exatamente um trauma, né, mas é algo que, tipo assim, ele convive com essa, entre aspas, culpa de... Então não devia estar indo atrás da justiça, então indo atrás da justiça tá errado, a justiça não existe, o que é treino? Então existe esse conflito psicológico, mas não é no caso dele não é propriamente um trauma, né? Não foi um evento específico sim. Dali pra frente a coisa aconteceu. Mas ele, por ser um jornalista, ele está sempre tentando divulgar a verdade. Certo. Mas isso pode ter suas consequências dependendo de com quem você está mexendo. Então, Woodward e Bernstein. Isso. Do universo. É tipo isso. Então, Round 6 é a origem dessa coisa do contexto do dinheiro e tal, né? Isso, capitalismo. Capitalismo selvagem. Perfeito. Homem primata, capitalismo selvagem. É o darwinismo social aí que leva a essas, né? Muito bem. A última foi a que mais me fiquei curioso, assim. Esse é um dos mais importantes, na verdade. Eu tenho um amigo que eu vou fazer um corte, certo? Que eu tenho certeza que ele não assistiu nenhum dos meus vídeos, certo? Que ele é pastor lá na cidade de Tupã. Olha. Certo? É um cachorro? É um pastor alemão, certo? Talvez seja por isso que ele não falou mais comigo, né? Exato. Você não tinha o mesmo idioma, ficou mais difícil. Não, mas então, o nome dele é Daniel, certo? E ele é super fã do Lenin. Olha! Né? Que legal! É difícil encontrar gente no Lenin, de certa forma. Então, ele é famoso, mas não é tão famoso. Mas eu sei quem ele é porque da novela, certo? Sim. Trilha sonora de novela, sim, certo? Você é um grande fã de novelas. Bom, eu tenho meus caminhos, certo? Eu tenho meus contatos. Tá certo. E eu sei porque ele tem um visual muito específico, porque ele é um cara que tem o cabelo longo, cabelão e tal. Mas por que Lenin influenciou a sua história? O Lenin, pra mim, aí que tá, ele foi uma coisa que eu esbarrei nele sem querer, que foi quando eu era criança assim, né? Já tinha uns 11, por aí. A minha irmã pegou emprestado, sei lá como é que foi, um DVD do Acústico MTV do Lenin. Olha. E aí, eu, como uma pessoa que gosta de mexer com tecnologia, não sei o quê, uma coisa que eu fiz foi, na época, por pura brincadeira, por pura experimentação, eu tive essa ideia, eu decidi fazer, que era, se você pegar o PlayStation, por exemplo, ele tem um cabo áudio vídeo, vermelho, branco, azul, amarelo. Então vermelho e branco é o canal de áudio, o amarelo é o canal de vídeo. Isso. Se você liga no AV o amarelo de um aparelho e o vermelho e o branco de outro, você tem a imagem de um e o som do outro. Você sabia disso? Eu descobri isso sozinho. Não, eu imaginei, mas só que eu nunca tentei. Porque, eu nunca tive essa ideia, assim, eu quero assistir os Trapalhões, mas só que tocando outra coisa, heavy metal, certo? Então, mas aí o que acontecia? Eu joguei muito PlayStation, jogava muito RPG. Eu lembro especificamente qual jogo eu tava jogando. Tava jogando Star Ocean 2. E aí eu fazia muito grind, eu gosto muito de fazer grind. Grind é o conceito de você ficar repetindo lutas infinitamente. Tal, pra você evoluir o seu personagem. Isso, né? Exato, eu tinha esse probleminha, eu gostava de fazer isso. Porque eventualmente você tá ouvindo a mesma música pela 29ª vez. Isso é verdade. Isso é um problema que eu tenho com esses jogos. Porque você vê a mesma coisa várias vezes. Muita repetição. Fazer a mesma coisa várias vezes. Então você vai ter um...
E aí, é por isso que quando eu tô jogando esses jogos, eu deixo algum programa de rádio rolando. Isso, exato. Assim. Então, aí eu tive essa ideia que foi, e se eu ligasse o áudio do DVD player, que tinha um DVD player naquela época, com os vídeos do PlayStation, entendeu? Aí eu ia conseguir ouvir alguma outra coisa pela TV enquanto eu tava fazendo aquele movimento repetitivo mecânico. Certo. E, por um acaso do destino, era Lenine. Porque a minha irmã tinha tinha pego emprestado o DVD com um amigo dela da escola, uma coisa assim. Eu nem sei se ela mesmo ouviu esse DVD, mas tava lá. E aí era o único DVD que eu tinha. Você nunca tinha ouvido o Lenine? Nada, nem sabia quem era. Ok. Eu só botei lá e ouvi. E aí, só que também esse era o ponto. Eu fazia o grind por horas, né? E o show tinha, sei lá, 1h30, não sei. Então você viu em repeat. Nossa, eu vi várias vezes, entendeu? Então eu aprendi todas as letras de todas as músicas, entendeu? Assim, de cima pra baixo, de baixo pro outro. E aí, assim, chegou num ponto primeiro que foi tipo uma osmose, assim, né? Eu não tava prestando atenção, eu só tava ouvindo e, pô, legal, a música. Eu tava tão fascinado com uma brincadeira tecnológica. Isso acontecer, né? Isso, eu tava conseguindo solucionar esse problema, entendeu? Que criou meio que eu fiquei empolgado assim e falei, pô, qualquer coisa que tocar aqui eu vou achar incrível. Por sorte era Lenine. Certo. Se fosse de Furacão 2000, talvez eu soubesse várias outras músicas. Ia ser uma pessoa totalmente diferente. Totalmente diferente, aqui, né? Exato. Efeito borboleta. Hoje eu ia estar no chiclete com banana tocando no... Muito bom. Talvez eu nem tivesse a habilidade de comunicativa pra falar contigo. Exatamente. Seria um talvez código falando alemão, né? Como um pastor alemão. Exato. Não, mas aí eu ouvi Lenine e eu gostei muito de Lenine. E aí, depois, com o tempo, depois de aprender a letra por osmose, sabe? Quando você aprende pelo som, nem prestando atenção no que ele tá falando, só pelo som. Como eu sabia a letra, eu comecei a prestar atenção no que ele tava falando. E aí eu comecei a ver muita profundidade. Eu comecei a entender aquilo de uma outra forma. Eu falei, nossa, é muito interessante isso daqui. E aí eu comecei a ficar muito fã do Lenine ativamente, né? E não mais passivamente, né? Sim. Não por osmose, sim por ter ido atrás. E aí você realmente... Mas contribuiu pra você virar fã dele essa jogatina. Com certeza absoluta, assim. Entendi. Eu nunca esqueci de Star Ocean 2 e de Lenine por causa disso. Mas vem cá, então você vai colocar a música do Lenine no fundo do jogo? Eu já pensei sobre isso. Eu penso em falar com ele, um dos meus sonhos, com esse projeto dando certo, assim, ele foi crescendo, esse sonho foi crescendo. Mas eu tenho muita vontade de, na primeira chance que eu tiver, tanto que eu tô seguindo ele no Instagram e afins, ele fez um show que eu não sabia, não vi quando foi, eu me perdi, eu não tava acompanhando assim, né? Nunca fui muito de tietar as pessoas e tudo mais, assim, não é muito meu estilo, mas eu me arrependi porque depois eu vi, tá atrasado, falei, putz, se eu tivesse pensado eu tinha ido. Mas eu tô acompanhando agora, procurando, a primeira vez que tiver um show mais perto, ou até São Paulo, eu acho que eu vou lá. E eu vou tentar dar um jeito de mostrar pra ele meu jogo e mostrar pra ele a minha história, etc. E mostrar as referências que tem das coisas dele. Mas o seu jogo é de terror. Isso. Você acha que combina as letras? Porque eu também não tenho tanto conhecimento da música dele. Entendi. Queria tipo, orna. Então, o que acontece? O Lenine, ele fala muito, uma coisa que é muito frequente nas músicas dele, tem muitas músicas dele que falam sobre isso. Tem várias, enfim, interpretações, mas uma delas é muito sobre brasilidade. Então, o conceito do Brasil... Aí a música central, né, que é o nome do Ecos em Vão, vem de uma música do Lenine que chama Ecos Doão. Ecos Doão. É. Que você explicou pra mim isso, mas você vai ter que explicar de novo. É basicamente uma música que tá falando... primeiro ele começa falando sobre as mazelas, né, os problemas do Brasil, sobre como isso é visto, né, sobre rebelião na FEBEM, sobre, enfim... favela, corrupção, todos esses problemas. E depois ele vem e traz uma chama ali, uma faísca de esperança, falando, mas a gente também tem esse lado muito bom. A nossa cultura tem o choro, a bossa, o samba e o violão, tem outras coisas também que a gente tem potencial aqui, sabe? Aqui não é só lixo, aqui não é só porcaria, sabe? Não é só corrupção, não é só desgraça, degradação. É uma música que vai do pessimismo pro otimismo. Isso, exato. E ele brinca com essa questão, o Lenine brinca muito com isso, e eu gosto muito disso, que é explorar o português, né, as expressões, a originalidade, exato, e o Ecos do ão, né, é justamente a sonoridade, porque ele faz muitas rimas com ão, a música inteira. Sim. Por quê? Porque é um som muito do português. Que você falou que no espanhol, por exemplo, não tem tanto vira né? Exato. Ou quando você pega um gringo e ele vai chegar aqui no Brasil, ele vai falar, sei lá,
coração, né? Coração. Ele não consegue falar coração. Então esse som anasalado, ele é meio específico. É que nem também tem no francês lá. João, né? O pessoal tem dificuldade em falar. João. Né? Exato. Ou que nem teve essa discussão agora recente por causa da Copa do Mundo, do Mbappé, né? Que é Mbappé, né? Mbappé. Só que a gente fala Mbappé, a gente acaba colocando uma... Ou que nem o japonês com Brasil, Vila Burajiru, né? Tem esses vocábulos que eles não... Algumas línguas não tem, a gente tem e tal. E o ão é uma que é muito particular do português. Certo. Então, é meio sutil, entre aspas, essa brasilidade. É cabeça. Exato, é profundo, exato. E fala muito disso. E eu acho muito legal essa forma. Também tem uma outra música dele também que é bem famosa, que chama Jack, J-A-C-K, espaço, S-O-U-L, Soul, espaço, brasileiro. Jack Soul brasileiro? Só que ele fala já que sou brasileiro. Então, já que sou, eu sou, entendeu? Só que ele brinca com a coisa de soul, estilo música, né? De soul, de blues, souls, assim. E como trazer essa brasilidade. E ele brinca na música também do tipo assim... eu só ponho o bebop, né, no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e na zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Entendi. E aí ele fala, chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Lenine é que nem eu, também só vou chamar de mangá quando eles começarem a chamar de gibi. Exato, exatamente isso. Então, não, e aí tem várias músicas dele fascinantes assim sobre isso. Tem uma que ele brinca também que chama O Verbo e a Verba. Ele faz uma brincadeira de... como se eles fossem um casal. E aí verbo o verbo... e verba. Então, e o verbo é a palavra, ele é um artista. No início era o verbo. Isso, é pra brincar exatamente com isso. E como ele é um artista, ele é um cara que se expressa, ele usa palavras e tudo mais, e a verba é o dinheiro, é o que mantém aquela relação acontecendo, entendeu? Certo. E como um é interdependente do outro, que às vezes a tóxica pessoa... Tóxica a relação. Isso, tóxica. Mas tanto que, no final, assim, um spoiler, é uma música, mas o verbo morre, né? E aí depois que o verbo morre, tem a brincadeira de que muitos artistas, depois de morto, acabam virando também artigos de luxo, né? Certo. É tipo Van Gogh, sabe? Durante a vida era muito pobre. Van Gogh é o caso clássico. Exato. E depois, as obras dele valem milhões e milhões e milhões, que é toda uma outra questão. Então, assim, ele tem muitas dessas brincadeiras. Póstumos. Exato. Então ele tem muitas dessas brincadeiras, assim, eu acho fascinante. O Lenine é muito, assim, pra mim é o maior compositor, musicista. As construções de composição musical dele são riquíssimas, assim. Ele usa muitos instrumentos. Se você ouve somente a versão acústica, que eu gosto mais, tudo é tão bem preenchido, sabe? É como você comer uma comida que foi pensada, onde tem um equilíbrio dos sabores, que rola uma explosão de que nem no sensibilidade. Né? Isso, exato. Você tem uma coisa, que nem um anime também, no Shokugeki no Soma, que a pessoa fica pelada depois que ela come, já viu isso daí? Tem um anime bem famoso, que é Food Wars, né, em português, é Shokugeki no Soma. É um anime que o ponto central é a alimentação, e quando as pessoas comem uma coisa tão incrível, elas tiram a roupa, assim, de tão... É tipo assim, só que é figurativamente. É tipo como é que é? Quem? Mas você lá, como é que Ana Maria Braga, solta os cachorros, né? Passa embaixo da mesa. Cachorro, né? Embaixo da mesa. É uma questão quase... Como é que chama isso? Sinestésica. É uma questão de associar vários sons e associar sentimentos, várias sensações. Exato, então. Então o Lenine pra você é duas coisas, se eu bem entendi. É pra você uma influência no sentido de brasilidade, isso, né? De falar de Brasil, de tentar, pegando o tema que você já falou antes, né? De falar sobre o nosso país sem ser uma coisa muito, assim, estereotipada, né? Isso, exato, clichê. Porque definitivamente eu não diria, assim, que o Lenine é bem brasileiro, mas só que não é a primeira coisa que a gente pensa. Exato, nem a 20ª coisa que a gente pensa. E também... potencialmente você gostaria até de incorporar uma coisa com a outra. Sim, com certeza, porque, mano, ele trata o Brasil dessa forma que eu acho legal, que o Brasil é muito legal, tem seus pontos, tem, mas também tem todos os lados ruins.
Mas é interessante a gente enaltecer isso aqui, mas de forma realista. Porque eu não gosto quando as pessoas vão falar, tipo, é isso, tipo, sei lá, vai ter Festa das Nações. Certo. E aí, Brasil, vamos lá, comer uma feijoada e usar uma camisa verde e amarelo. E o Rio de Janeiro continua lindo. Isso, o Rio de Janeiro continua lindo, sabe? E vamos fingir que todas as outras coisas não existem e, uou, que legal. Entendo. Eu odeio isso, assim. Eu acho isso muito... Você chega na festa e destrói a festa. Isso, assim, exato. Taca fogo, exato. Tal, sai. Pra representar o quê? As queimadas da Amazônia. Ele, mesmo no vandalismo, ele continua sendo uma mentalidade crítica, artística. Assim, isso, né? Exato. Tem mais pressão. Brasil, né? O Brasil a fogo, né? Exato. Pau Brasil queimando. Exato. Não, mas eu fico muito assim, eu não gosto dessa postura, principalmente porque, de novo, reduz muito as pessoas a uma coisa muito, muito superficial. E eu acho ruim quando você não reconhece o lado ruim das coisas, sabe? Quando você finge que ele não existe. E eu acho isso meio defasado, assim, meio fraco, meio... eu entendo o que você está querendo dizer. É quase como se você estivesse desesperado, assim, né? Tipo, por aprovação. Isso, exato. Você finge que não existe o lado ruim. O lado ruim existe. Você tem que levar ele em consideração. Você tem que enaltecer também, mas não dá pra ficar se fazendo de perfeito, sabe? E o Lenin, eu sinto que ele trata isso muito bem e ele sabe enaltecer as coisas, entre aspas, certas do Brasil. Tipo, o lado realmente bom, sabe? O lado realmente positivo, único, valioso, cultural, que existe aqui, sabe? Que nem isso. O samba, a bossa, né? O violão, a bossa nova, etc., é uma coisa daqui. Sim. Entendeu? E eu não tô dizendo que o carnaval tem que ser demonizado e que o carnaval é um... Mas... mas o problema é que o carnaval ele já vem com uma conotação muito de sexual, no sentido assim, não que eu tenha problema com a questão sexual, mas ele já induz a... Eu entendo o que você quer falar. Como chama? Eu entendo exatamente o que você quer dizer. Esqueci. É a redução. Comércio de pessoas também. Ele induz a redução também, né? Exato. Simplificado. É isso. Eu entendo. Que aí reforça ainda mais a visão que as pessoas têm internacionalmente de que é uma selva com um monte de gente dançando samba e é isso aí. Negativo, porque tem muitas pessoas jogando ecos em vão exato, caraca, certo? Exatamente. Eu quero que você, Lucas, fale pra gente, assim, últimas palavras, assim, pra a galerinha que... Eu espero que vocês que estiverem ouvindo isso busquem ecos em vão. Conhecimento. Busquem conhecimento. Esse é outro ícone da cultura brasileira. Falando de coisa boa do Brasil. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPi e do ET Bilu. E a iogurteira top term. Uau. A iogurteira top term. Top term. Alguma última recomendação, alguma última ideia que você queria passar pro... Francamente, eu queria que a gente falasse mais tempo, mas infelizmente... Não dá, senão você vai ter aula pra dar também, né? As contas pra pagar, né, ocasionam aí, né? Infelizmente a gente não tem essa opção de quitar nossas dívidas. Eu tava jogando um joguinho na internet, daí uma pessoa falou que tem uma oportunidade pra mim e tal. Quando chegar lá. Única. Mas só que eu tenho que chegar lá às 3. Exato. Passa das 3 da manhã, o quarto está escuro e a insônia cobra o preço. Para esquecer o tamanho das suas dívidas e a miséria da sua situação atual, você busca qualquer distração barata no celular. É aí que o algoritmo entrega algo bizarro: uma animação infantil em pixel art de um peixinho usando um escafandro. O texto diz: Oi, eu sou o Peixotinho. Se você me ajudar, eu posso te ajudar. O fundo do poço tá escuro, né? Que tal mergulhar comigo para caçar tesouros e prêmios de verdade lá no fundo do mar? No meio do desespero e do tédio, você clica. Sem ler, aceita os termos de uso. O jogo é desconfortável, cheio de glitches, e quando você finalmente chega ao fundo, o app crasha. A tela fica preta e exibe uma notificação na sua agenda para as 22 horas da noite seguinte, com um endereço e uma mensagem: toda e qualquer dívida no seu nome será quitada.